Eu já vejo a IA como um caminho sem volta. Ela já tomou conta dos principais setores da sociedade. Não é um hype que vai passar. Não faz sentido passar. É quem dizer assim, a eletricidade vai passar. Se você não tá inseguro sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho, você ainda não entendeu o que é IA. Porque todo mundo que entendeu o que é IA vai ficar inseguro sobre o seu trabalho. Um CEO não tá seguro. Um escritor, não existe segurança mais. A IA é commodity. A IA, todo mundo tem IA. Minha escova de dente tem IA, teu telefone tem IA. Então não é como ganhar dinheiro com a internet, ou com a eletricidade, ou com a IA. É como gerar valor para as pessoas através de uma solução. A gente chega ao momento em que governos têm que pensar em uma renda básica universal porque o ser humano está ficando obsoleto. IAs não vão substituir humanos. Humanos com IA vão substituir humanos. É a mesma coisa que eu faço assim, faço com um cavalo. Não se preocupa com o carro. Carros não vão substituir cavalos. Cara, é a mesma analogia. Quanto isso tá te deixando dependente? 100%. Eu olho para a IA como a energia, como o fogo, como a eletricidade. Quanto eu quero ficar dependente da eletricidade? Não existe quem não vai estar de alguma forma conectado com a IA. O grande perigo da IA é o ser humano. O que fode a IA, como tudo no mundo, é o ser humano. Então, se for brasileiro, então... Fala galera, eu sou o Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Episódio especial, vamos falar de inteligência artificial. Trouxe ele aqui, que é um super especialista no assunto. Do meu lado direito, Alan Nicolas, salve, salve. Obrigado, um prazer estar aqui, poder trocar essa ideia com vocês e mostrar um pouquinho para onde é que o mundo está indo, né? Prazer é meu, a gente estava falando ali agora há pouco. Há pouco mais de um ano eu vi um episódio seu falando sobre inteligência artificial no Sem Groselha. Pois você falou de uma forma apocalíptica ali que eu compartilhei com muita gente. E na sua visão, essa visão apocalíptica que você teve aí há um ano atrás, continua? Ou só piorou, já deu uma aliviada? Ela continua, só que as pessoas estão ficando mais atentas a isso. Então, assim, a minha visão apocalíptica em que sentido também, né? No sentido de que as pessoas não vão acompanhar a velocidade com que as mudanças estão acontecendo. Isso já só está aumentando a velocidade. Mas, ao mesmo tempo, o fato das pessoas terem cada vez mais consciência sobre isso faz com que as pessoas também consigam aproveitar esse momento. E isso está acontecendo, né? Hoje em dia, quando eu comecei a falar sobre isso, pouquíssimas pessoas falavam sobre a potência da IA, agentes, etc. Hoje já tem um monte de gente falando sobre isso. Sim. Então, à medida que mais pessoas começam a utilizar, a falar sobre e também a usar e a implementar, a gente começa a ter pessoas que estão aproveitando o momento para poder gerar sua riqueza nesse momento, que ainda é possível, porque depois, no momento onde tiver a gente não conseguir mais acompanhar essa velocidade, daí sim a gente entra nesse apocalipse, digamos assim, mas que não é bem um apocalipse. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos lá. Para quem não conhece ainda, o Alan ele é especialista e investidor em IA, fundador da Academia Lendária, uma startup de educação com mais de 5 mil alunos. No seu canal no YouTube, só falando sobre essa temática, ele já tem mais de 128 mil inscritos e tem um Instagram super forte também, né? Hoje nós estamos já com mais de 20 mil alunos. Já com 20? Mais de 20 mil. Pô, quando eu peguei isso aqui já... A gente está com... São 6 startups já investidas por nós. A gente está fazendo um programa agora de aceleração para ter 48 startups investidas. E fomentando muito, né? Que a gente tem grupos de alunos onde a gente tem os hubs de IA espalhados pelo mundo. A gente está em Sydney, está em Nova York, está em Miami, pelo Brasil, em todas as capitais. Para fomentar mesmo esse mercado de pessoas comuns. Porque a IA ela possibilita isso, né? Que pessoas comuns consigam criar coisas que até pouco tempo atrás só pessoas com grandes estúdios, só pessoa com um time de desenvolvimento conseguia fazer. Você era uma pessoa comum antes de você começar a investir em IA? Quanto tempo que você está investindo nisso? Bom, minha história com essa parte de, digamos, tecnologia começou lá em 2009, 2010. Depois disso, eu tive um período que eu tive uma agência de marketing, onde eu desenvolvia sistemas, sites. E em 2016 eu entrei no marketing, né? Marketing direto, marketing digital. Tá. Tráfego pago. Tráfego pago, criação de lançamentos de infoprodutos e etc. E daí eu me afastei um pouco da tecnologia no quesito, né, de mais tech, onde eu continuava usando meus conhecimentos de tecnologia, mas de uma forma muito básica. E foi só lá em 2022, por aí 2021, que eu comecei a voltar à tecnologia, a estudar tecnologia, a desenvolver coisas. E quando chegou o ChatGPT lá no final de 2022, onde ele foi lançado, né, em novembro, onde ele atingiu 1 milhão de usuários.
Rapidamente, num né? tempo recorde. Foi, se eu não me engano, 5 dias. Batendo todos os outros sistemas e todas as outras... Qualquer marco que outra empresa já fez, eu percebi, opa, agora faz sentido talvez botar um pouco mais de energia nisso. Porque o paper, né, que surgiu, onde originou isso, os Transformers, que é a Attention is All You Need, foi lá 2017 por aí. Então, assim, não era uma coisa que já tinha GPT-1, GPT-2. Eu tinha testado lá, se não me engano, GPT-2 ou 3, e não era grandes coisas. Mas quando eles conseguiram botar isso numa interface onde qualquer pessoa podia falar, que foi o 3.5. Acessível, né? Ele era mais acessível, não era grandes coisas ainda, né? Ele tinha uma janela de contexto muito pequena, como se fosse uma memória muito pequena. Uhum. Então ele tinha só 8.000 tokens de contexto, que é quase nada. Uhum. Tu começava a conversar com ele ali, daqui a pouco ele já esquecia tudo que tu conversou com ele. Tinha limitação, né? De até 2021, né? Os dados ali de alimentação. Exato. Né? Tinha ele não tinha acesso à internet. Uhum. Cometia muito mais erros que hoje são cometidos pela IA. Mas ali eu vi o quê? Ali eu vi o potencial, como eu consegui escalar muitos negócios, então eu sou um empresário, né? Acima de tudo, um vendedor / empresário. Uhum. Então, sempre de olho nas oportunidades do que estava acontecendo no mercado, para entender como escalar negócios, que foi a minha grande experiência, sempre como escalar negócios ao longo do tempo. Então eu vi, cara, aqui tem um poder de escala muito grande. Aqui eu não posso ficar de bobeira, sabe? Aqui eu preciso botar energia. E, sinceramente, eu já estava aposentado, entre aspas, já tinha feito meu pé de meia, digamos assim. Estava num sabático, eu nem pensava em criar de novo uma empresa. Eu comecei a estudar simplesmente por curiosidade. Eu gosto disso, sabe? Se isso não fosse hoje meu trabalho, minhas empresas em volta disso, eu continuaria estudando muito. Vou te dizer mais. Se isso não tivesse virado o meu trabalho, eu estaria estudando isso muito mais do que hoje. Porque ama, né? Porque hoje eu tenho que fazer reunião com empresas, eu tenho que... Agora mesmo, né? Tô aqui no podcast, daqui a pouco eu vou dar uma palestra depois eu vou para a parte lá com os meus alunos no evento que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Então eu tô sempre envolvido e eu não tenho mais tanto tempo quanto eu tinha antes. Antes eu tava lendo tipo 3, 4 papers por dia. Eu devorei... Nerdão dedicado ali, né? Devorei todos os livros que tinha, qualquer coisa sobre esse assunto, sabe? Faz uns 6 meses que eu não consigo cair de cabeça em só estudar. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca deixei isso de praticar muito isso, né? Porque eu honro muito mais a prática do que o conhecimento puro só. Porque se a gente está aqui hoje podendo discutir sobre IA, foi graças a pesquisadores e a cientistas. Eles que fizeram isso acontecer. Só que eu estive um pouquinho nesse meio acadêmico também, porque eu fui convidado para ele. Principalmente aqui no Brasil, pelo menos, ele é algo que é muito sem pé no chão, sabe? Sem ser pragmático para o que vai ser executado. E por muito tempo eu vi muitas pessoas falando sobre IA, mas de uma maneira assim para que fosse 2030, 2040. Sim. E não. Futuro distante, né? Ela já está acontecendo. Vocês aqui, né, a gente estava conversando um pouquinho antes, já estão executando um monte de coisa que antes dependia de outros profissionais aqui mesmo. Então ela é algo que é pro presente. E é nesse momento que a gente vive hoje, é o melhor momento para se criar algum negócio, e não digo um negócio de IA, qualquer negócio, por quê? Que envolva o conhecimento. Porque a gente vive na maior expansão que já existiu na humanidade, é o melhor timing de oportunidade, onde você pode, de forma muito veloz, construir negócios e gerar valor para outras pessoas através desse negócio, porque a IA te facilita, por exemplo, você não precisa de um time de desenvolvimento de início, um time de publicidade, um time de marketing. Você consegue criar, ser uma pessoa de uma pessoa só, one person business, né? Uma pessoa única de um negócio. Um negócio de um homem só, né? Ou até mesmo assim, ter uma equipe, mas uma equipe mais enxuta. Sim. E mesmo assim ter um nível de produtividade muito grande. Então não é algo para o futuro, é algo para o presente. Para o futuro, daí é algo mais sombrio no sentido de a gente não ter clareza, nebuloso, porque não tem como prever o que vai acontecer. A gente está cada vez mais próximo da singularidade. A singularidade é exatamente um ponto onde não existe mais como prever o que vai acontecer daqui a uma semana. E na medida que a gente se aproxima da singularidade, a gente tem mais dificuldade de conseguir saber que tipo de negócio vai despontar e tudo mais. E nesse momento que a gente vive, é o momento ideal onde a tecnologia ainda precisa de nós humanos. A IA não consegue fazer as coisas sozinhas, ela não é uma AGI, ela é uma IA estrita, né? Uma IA que você precisa dar comandos certos, você precisa estar orientando e fazendo uma curadoria ali. E ao mesmo tempo a gente tem potencial gigantesco nisso.
Acho que vale deixar claro, para quem não está por dentro do assunto, as diferenças entre IAs, né? LLM, generativa, quais são as principais e quais as diferenças entre elas? Bom, IA por si só existe há muito tempo, né? Na década de 50, lá, 40. O que a gente tem hoje à disposição, se você abrir um site chamado Hugging Face, você vai ver ali que existe mais, eu não lembro agora o número, mais de 2 ou 3 milhões de modelos. Quando eu resolvi me especializar nisso, né, de entrar de cabeça, eu fui cada vez deixando mais o meu interesse. No começo era IA. E daí, de uma forma geral, né, machine learning, deep learning, etc. E daí eu percebi, cara, para eu conseguir me aprofundar e ficar muito bom nisso, vai demorar muito tempo. E ao mesmo tempo nem faz tanto sentido porque eu já tenho pessoas fazendo isso e que criam modelos maravilhosos. Então eu comecei a me especializar nesses modelos. Então, que tipo de modelo que eu decidi me especializar? Em LLMs. São grandes modelos de linguagem. Sim. Daí, dentro desses grandes modelos de linguagem, eu comecei a estudar de tudo. Porque tem muito modelo. Só para exemplificar, o ChatGPT, Gemini, todos esses que têm um banco de dados bem... esses são os foundations models, né? Os modelos de grandes empresas lá que são fechados. E daí a gente está falando do Grok, né? O Grok, que é da XAI, que é do Elon Musk lá. A gente tem o Gemini, que é do Google. A gente tem o ChatGPT, que é o da OpenAI. A gente tem o Claude Anthropic, e daí vai. Né? O Qwen, chinês, né? Que é DeepSeek. E daí a gente tem os modelos abertos também, né? Que são muitos, tipo assim, são muitos. E eu comecei a estudar eles também, né? O Llama e por aí vai. Tem nem como listar, né? Não tem nem como listar, né? São muitos. E daí o que eu percebi, cara, já é muita coisa. Então eu não vou... E eu tava começando a olhar um pouco para os modelos de diffusion, né? Que são os modelos de imagem para vídeo, etc. Sim. Coisa do tipo. Midjourney. Esquece. Tipo assim, eu comecei a estudar um pouco eles e eu olhei, cara, é coisa demais. Então eu não vou saber, não quero saber nada de vídeo, nada de imagem. Se tu me perguntar qual que são os melhores modelos... Você vai saber mais do que eu porque você trabalha com isso. Eu não sei. VO3, não sei o que. Midjourney, não sei. Porque é muito amplo, né? Lançaram um novo Midjourney. Eu não sei de nada disso. De nada. O pouco que eu sei de IA é de Foundations Models. Os modelos... Parei de estudar completamente os modelos open source, porque no começo eu estava fazendo ali Fanitani, eu cheguei a treinar 2 modelos meus menorzinhos no meu computador mesmo, para poder entender como é que funcionavam os modelos, etc. E eu percebi, cara, é legal, para um nerd como eu é legal, assim, né, de entender como funciona, mas não é o que vai me dar dinheiro no bolso. O que vai me dar dinheiro no bolso é entender como eu posso resolver problemas de empresários, de pessoas. E as tecnologias, na época, né, isso falando em 2023, ainda eram muito caras. Por exemplo, você usar quando a OpenAI lançou o ChatGPT 4, ele era caríssimo. E eu criava várias coisas com ele. Mas eu percebi que a gente teria uma aceleração, assim como está sendo a aceleração desde então do transistor, né? Da válvula a gente foi para o transistor, e do transistor a gente foi para os microchips. Eu percebi que também teria um valor decrescente desses valores de API, custo para usar uma IA, que seria muito acelerado. E isso aconteceu. Né? A OpenAI lançou depois o 4O, que é um modelo multimodal, que consegue... No mesmo modelo você consegue mandar uma imagem, mandar um áudio ou um texto e ele consegue compreender. Sim. Na hora que eles começaram a suprir essa necessidade com modelos melhores e mais rápidos, eu percebi, não faz sentido eu ficar estudando open source, ficar estudando, tentando criar o meu próprio modelo melhor, etc. E daí eu esqueci toda essa parte, por exemplo, de Fanitani, que é uma parte um pouco mais técnica, e caí de cabeça nos modelos fundamentais, que são os que a gente falou aqui já, porque eu entendi que usando eles eu já teria acesso ao que eu queria de transformação. Então, por exemplo, hoje eu estudo só sobre esses modelos, testo eles. Eu não faço mais uma coisa que se chama Fanitani, que é basicamente tu treinar. Tu pode treinar um desses modelos para falar como você fala ou para pegar padrões, né, comportamentais seus. Quer criar o agente? Não criar o agente, é basicamente o que você pode fazer, né? Você pode dizer o que é para ela fazer, mas nem sempre você sabe exatamente o que dizer para ela fazer. Às vezes é mais fácil mostrar do que falar. Sim. Então eu gosto de olhar para esses modelos já como se fossem funcionários. Às vezes é mais fácil você gravar um vídeo do que você está fazendo, né, e mostrar para a pessoa do que você descrever 100%. Sim. Então nesse momento que seria um momento de fine tuning, onde você vai lá e descreve várias vezes, né, o que por exemplo, bota um monte de
palavras, frases que você fala de um lado e as frases que a IA falaria do outro, e daí você vai fazer um processo que se chama fine tuning. Você vai treinar o modelo para ele encontrar aqueles padrões. Só que eu percebi que os modelos estão ficando tão bons que esse processo nem é mais tão necessário. Se você fazer bons comandos, você consegue obter quase o mesmo resultado com muito menos custo e mais rápido. Sim. E daí você vai talvez diga assim, Alan, mas não é todo mundo que sabe dar um bom comando. E é necessário fazer isso. Aqui que a gente entra num ponto que eu acho que é importante todas as pessoas que estão aqui nos escutando, elas prestarem atenção e irem estudar um pouquinho sobre isso, que é como eu posso dar bons comandos para IA. Criar bons prompts, né? E até isso, que muita gente falava, né? Engenharia de prompt, todo mundo vai ser engenheiro de prompt. Basicamente, já está morrendo. Falava numa coisa complexa, né? Nasceu... Engenheiro de prompt, um nome já... E eu fiz um treinamento pra galera sobre engenharia de prompt, onde eu fui lá, estudei. É uma coisa que eu amo estudar, engenharia de prompt. E eu fiz um curso inteiro falando sobre todas as camadas, de como é que funciona o System Prompt, como é que funciona o COT, uma cadeia de pensamentos. E comecei a mostrar pra galera um monte de coisa. E eu terminei esse curso, foi em 2023. E em 2024 eu já tava pensando, putz, já morreu. É muito rápido, né, cara? Porque hoje, basicamente, que nem eu mesmo, né? Eu criei vários GPTs que estão lá na loja ChatGPT, para quem quiser usar, né? Tem um que se chama Prompt Lendário, tem um que se chama Meta Prompt Lendário, tem um que se chama Manus Lendário. Todos que tem lendário eu criei e disponibilizei pra pessoa. A pessoa vai lá dar qualquer comando, de qualquer jeito que ela quiser. A IA vai criar um prompt super bom para aquela função. E a IA entende mais sobre a IA do que a gente, para poder dar comandos, né? Então a IA dá comando para a própria IA. Então, entre aspas, morreu assim, engenharia de prompt muito rápido. Não que morreu porque ainda existe muito espaço para aprender e aplicar. Por exemplo, eu sou um cara que continua estudando sobre isso e é por isso que eu consigo criar tanta coisa incrível que outras pessoas não conseguem criar. Mas, hoje em dia, não tem mais aquela separação entre quem estudou e quem não estudou, porque a pessoa que não estudou, se ela utilizar uma ferramenta como essa, ela já consegue ter bons resultados. É a mesma coisa que é desenvolvimento. Quem estudou e quem não estudou, hoje com uma ferramenta como, sei lá, Lovable Bolt, uma ferramenta de criação de sistemas, entre aspas, você vai digita alguma coisa e ela vai criar inicialmente talvez algo muito melhor que um programador com bastante tempo de carreira. O que acontece é que essa pessoa, por não saber desenvolvimento, vai chegar um momento que esse sistema vai ficar inseguro, vai quebrar, vai acontecer alguma coisa. Sim. E tudo bem. Daí essa pessoa que começa a ganhar vantagem. Não vai ter o critério, né? Para poder discernir se aquilo ali é bom ou não é, se está no nível seguro ou não. Exatamente. Né? Mas se eu pegar e eu pedisse hoje para alguém criar qualquer sistema, eu estava num evento ontem e a pessoa me perguntou, Alan, mas como é que cria isso? Eu tenho essa planilha aqui, eu queria que essa planilha virasse um sistema. Joga essa planilha para essa IA, pede para ela ler isso aqui e criar um sistema com a identidade visual que tu quer e ela vai criar. Ele botou, subiu no ar a planilha, botou para rodar e ele ficou incrédulo, porque ela tinha criado um sistema de cálculo lá, de financeiro, um sistema que qualquer pessoa pode logar lá, fazer, clicar em salvar, baixar um PDF. No Manus? A gente usou, foi o Lovable para isso. Tá. Que é uma IA que cria basicamente, né, MVPs, cria ali sistemas. E se eu pegasse o que ele criou e voltasse 5 anos atrás e mostrasse esse código para alguém e falasse, isso aqui foi um empresário que criou em 15 minutos e me diz aí se ele sabe programar. O cara vai dizer que esse cara é um gênio? Cara, isso aqui é de gênio. Hoje um programador vai olhar e vai dizer, não, isso aqui dava para ser melhor, faltou essa segurança aqui. Por quê? Até porque a maioria dos desenvolvedores estão inseguros sobre isso e eu acho que é natural isso para todo mundo. Todo mundo. Se você não está inseguro sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho, você ainda não entendeu o que é IA. Porque todo mundo que entendeu o que é IA vai ficar inseguro sobre o seu trabalho. E não existe uma camada ainda de trabalhadores do conhecimento, como o pessoal chama lá fora, né? Que está seguro. Não existe. Um CEO não está seguro. Assim como um escritor júnior não está seguro. Não existe segurança mais. Existe, claro, pontos. Existe até um site que... Will a Robot Take My Job? Tipo assim, vai um robô tomar meu trabalho? Esse site ele mostra lá quais são aquilo que já comprovadamente ou de forma previsível, né, serão os trabalhos que inicialmente serão tomados por essas IAs. Intelectual, a princípio, isso não tem como fugir de nenhum. Qualquer trabalho intelectual, ele está sujeito. E quanto mais especializado é esse trabalho intelectual, pior, mais risco ele tem. Porque uma coisa que a IA consegue fazer muito técnico, bem, né? Treinar em cima de dados. Por que a IA é boa
em código, porque tem muita informação aberta de código, né? A gente tem o GitHub, a gente tem o Stackflow, a gente tem um monte de lugares onde a IA pode ler código e treinar em cima disso. Tudo que vira dado, né? É arriscado de se perder. Exato. A arte, por exemplo, que a gente falava, não, a arte não corre o risco. Tá, mas a arte, ela vira dado de alguma forma. Seja uma música que vira um waveform, que é um dado, seja uma arte ali que tem um espectro de parâmetro de cor, de parâmetro de estética e tudo mais. Então, cara, aí a gente fala assim, talvez a profissão que seja manual, né, braçal, ela não corra risco nesse primeiro momento. Aí você vai para uma outra linha ali, que vem a robótica, que vem outras coisas que substituem o braçal também. Então, acho que assim, não tem nenhuma que não corra nenhum risco nesse momento. As profissões intelectuais, elas estão com muito mais riscos que as braçais por um motivo de demanda, de cadeia de demanda, cadeia de suprimentos. Tá. Porque quando eu vou para os intelectuais, ainda temos o problema de demanda, que é o quê? Chips, né? E capacidade de processamento, capacidade energética. Os dados indicam que se a gente continuar no mesmo ritmo que a gente está, até 2030, o maior consumo energético do mundo inteiro vai ser servidores de IA. Então a gente está consumindo muita energia. Até pouco tempo atrás, você criar uma imagem com o Midjourney consumia o equivalente a um copo de água. Tudo isso? Então, assim, bem no comecinho do Midjourney, você criar uma imagem equivalia a uma carga do iPhone inteira de energia, sabe? Claro que vai sendo melhorado, né, os sistemas, e cada vez eles vão melhorando, mas ainda estamos num ponto onde a gente precisa avançar, independente do custo energético disso ou qualquer outra coisa, porque isso não é só sobre produtividade. Isso é principalmente sobre os Estados Unidos se manter como o principal player do mundo. Então não é uma corrida para saber qual empresa vai ganhar, se é a OpenAI, se é o Grok, se é o Google. Isso é uma corrida armamentista. Sim, é uma guerra fria das IAs, né? É a guerra fria das IAs, porque se os Estados Unidos parar, de alguma forma, como foi, né, em 2023, teve um ato para que fossem paradas as IAs, etc., os Estados Unidos perde essa guerra. A China domina. Os papers, a maioria dos papers já no mundo são chineses. Algumas fontes indicam que mais de 70%, outras fontes que mais de 45%. Mas se você olhar para nomes nos papers, os nomes de pessoas que estudaram na China, eles representam aí mais de 80% dos papers atuais do mundo. Ou seja, mais de 80% dos papers atuais do mundo tem alguém que estudou na China. E lá, o maior número de patentes de soluções de IA são chinesas. E eles estão eles não têm proteção de dados, eles têm bilhões, né, de pessoas lá que eles conseguem ter muita informação dessas pessoas para poder treinar essas IAs. Sim. E diferente de um ser humano que consegue aprender com poucos dados, a IA precisa de muito dado. Nesse ponto, nós somos, e em vários outros pontos, nós humanos somos muito superiores à IA. Meu filho, por exemplo, meu filho tem 1 ano e 4 meses. E às vezes, uma coisa que eu brinco com ele, uma coisa que eu faço com ele, eu faço uma vez só e ele aprende. Sim. Sabe, eu vou ali e mostro. Esponjinha, né? Uma esponjinha. A IA não, ela precisa ter uma repetição para aumentar o peso nessas redes neurais muito grande, muito grande. E mesmo assim, ela passa depois ainda por um processo onde humanos vão dar pesos correspondentes para as respostas delas, para que elas fiquem melhores. Então, você precisa de muitos dados. Qual que é a profissão que estaria segura intelectual? Uma profissão que tem poucos dados na internet sobre ela. Mas hoje em dia, praticamente todas as profissões têm muitos dados. É claro que algumas têm mais dados que outras. Você falou muito bem sobre a arte, por exemplo. Tem muita coisa de fotografia, de prêmio de fotografia, tem muita parte de conceituação, né? De concepção de arte. Tanto que lá em 2022, 2023, teve vários protestos referentes à arte, porque teve, inclusive, artistas que colocaram seus projetos que fizeram com IA para concorrer, para mostrar que, olha só, a gente está ferrado. Teve um artista que colocou uma foto de uma onda no mar, etc. E venceu, né? Venceu. Para comprovar, ele foi desclassificado, não sei o que lá, mas ele fez isso de maneira de protesto. Sim. Para mostrar para as pessoas que, assim, o ser humano não consegue mais distinguir
o que é e o que não é por IA. Ontem mesmo nos stories, no meu Instagram, eu tirei algumas fotos do evento que eu tava, eu coloquei lá e eu pedi para as pessoas identificarem qual foto era IA. E basicamente, assim, todo mundo votou em alguma das fotos ou disse todas. Uhum. Teve uma ou duas pessoas que eram fotógrafos que identificaram que aquilo era uma foto e falaram nenhuma. Aí eu fui vendo o perfil, as únicas pessoas que identificaram que não era uma foto, que era uma foto, que não era IA, foi 2 fotógrafos. O resto tudo falou que era IA. E por quê? Porque não dá mais para distinguir muito bem o que é e o que não é IA. E às vezes as pessoas falam assim, não, isso aqui é IA. Não, é uma foto real. Era uma foto real. E tá todo mundo falando que era IA. Então no nosso trabalho também, às vezes, não, isso aí tá com uma cara de IA. Tá, mas o cara veio aqui, foi filmado. Ele tava aqui falando mesmo. Não? Tem foto dos bastidores aqui, ó. Às vezes, né? Puta, mas ficou com cara de IA. Tá, você tá com a sua cabeça aí. Tem gente que fala assim, né? Às vezes algum vídeo meu e tal. Nossa, aquele vídeo foi IA, né? Não, fui eu. Não, é que normalmente tu fala tal coisa e tu ficou um pouco mais parado, tá? Fiquei um pouco mais parado e aí virou IA. E isso vai bugar muito a nossa cabeça, né? Sim. Constantemente. A gente não vai saber o que foi feito por IA e o que não foi feito. É o ilusionismo perfeito, né? Então, assim, você já não consegue distinguir. Então, é bizarro. Isso faz com que o quê, né? No momento que a gente entra nesse ponto onde você não sabe mais o que é o que não é, a gente... Tá, mas por que eu vou pagar, então, um designer? Vou pagar R$3.000 para um designer fazer as coisas para mim? Se eu consigo, com sei lá, R$50 de custo, eu consigo gerar o mesmo número de peças que ele gerava. E como a IA consegue aprender com repetição, né? Aprender com o que eu mostro para ela de uma maneira muito melhor que humanos, eu vou ter ainda um upside, né? Eu vou ter ainda um retorno financeiro maior. Sim. Por exemplo, nossas thumbs do YouTube. Nossas thumbs do YouTube, todas as imagens lá são criadas com IA. Meu editor de vídeo, ele vai lá... 100%? Ou só como referência? Não, 100% dos elementos lá, tudo é criado com IA. A única coisa que o meu designer faz lá, meu editor de vídeo, ele só pega e, às vezes, não ficou tão legal esse texto por cima aqui, ele vai lá e pede sem o texto e bota o texto. Ou faz alguma coisa nesse sentido. Mas já faz uns 3 meses que as fotos todas das thumbs não são fotos reais minhas, são fotos que a IA gerou de mim. Que todo o conceito que existe por ali foi a IA que analisou o que o vídeo vai ser falado ou falou. A IA fala o que tem que ter, que cor tem que ter. E daí ela cria algumas thumbs, a gente testa, a gente passa para a IA para ela verificar qual que foi a que teve mais cliques, etc. Com isso ela aprende mais um pouco de novo. Sim, se retroalimenta, né? E vai lá e a gente melhora o processo. O quanto isso tá te deixando dependente dela? 100%. É que nem assim, o quanto ter um canal no YouTube te deixa dependente da internet. É a mesma pergunta. O quanto você ganhar dinheiro pela internet te deixa dependente da internet. E daí você pode dizer assim, não, mas eu não quero ficar dependente da internet. Tudo bem, então tu tá fora do game. Porque beleza, o mundo físico, digamos, o mundo fora da internet existe. Vai continuar existindo um mundo fora da IA também, Sim. No sentido de que pessoas que não usam IA. Mas você quer ficar fora desse mundo? Né? Se eu dissesse pra você agora, né? Eu não tô a fim de ficar dependente da IA. Eu te perguntaria a mesma coisa. Você quer continuar dependente da internet? Porque esse podcast está acontecendo na internet. Sim. A gente pode... Do YouTube, da internet, de usuários assistirem, né? Exatamente. Então a gente pode ir pro rádio. O rádio ainda existe, entendeu? Então eu acredito que... mas daí vai parar tudo? Não vai parar tudo. Porque no sentido de quê? De que o rádio ainda existe. Ainda tem pessoas que não têm... Empresas que não têm conta no Instagram. Ainda tem pessoas que estão lá no interior, que tem a barraquinha lá, que não tem nem maquininha de cartão de crédito. Sim, ainda tem pessoa que tem cartão físico, que tem o panfleto, o flyer ali, Exatamente. Entrega na porta do estabelecimento. Tem pessoas, né, que em vez de investir em, sei lá, em tráfego pago nas redes sociais ou em criar conteúdo na internet, prefere ainda fazer um cartão físico, um flyer, pedir para alguém na sinaleira entregar um panfleto. Existe ainda. Agora, o quão eficiente é isso? O quanto que isso faz sentido? Daí a gente entra em outro patamar. Então não estou dizendo que não vai existir porque existir mais comércio ou existir algo que vá além disso, porque basicamente vai ter pessoas, sempre vai existir pessoas que são mais fora do sistema ou que não são tão atualizadas, só que são essas pessoas que estão dominando o jogo. Por exemplo, se você tivesse aqui, se a gente estivesse conversando aqui, você tivesse criado uma rádio amador e você
transmite ali essa rádio amadora para sua cidade. Sim. Com quantas pessoas a gente está conversando? Sei lá, talvez teria 100 pessoas, 200 pessoas nos escutando. Agora, quando a gente faz isso na internet, que a gente tem acesso a basicamente todas as pessoas que falam português, porque a alimentação ainda é o idioma. Por que ela ainda é? Porque a IA Já tem as dublagens. As dublagens é com IA, e isso vai ser o recurso que o Google quer botar. Então, imagina que todos os canais vão ser internacionais. Esse canal aqui, por exemplo... Sim, já está habilitado, eu já recebi a autorização. Tá com autorização. Vai ser um canal, e à medida que a IA avançar, vai ser essa comunicação que a gente está fazendo aqui, eu tenho certeza. Isso que eu estou falando aqui vai estar em japonês. Sim. Eu vou estar falando em alemão. A barreira da linguagem já era. Em catalão. Eu vou estar falando em qualquer língua com toda a minha entonação, com minha voz, com lip sync. As pessoas vão estar vendo esse vídeo aqui em japonês e pensando... Ele não tá falando em japonês? É a dublagem em tempo real. Vai ser dublagem em tempo real. Então, todos... E daí, quando tu olha para isso, né? Imagina, todos os conteúdos vão estar para o mundo inteiro. Então, vai expandir muito a tua capacidade de expansão. Globalização do conteúdo. Globalização. E daí, o que acontece? A Netflix fez isso muito bem, né? Onde ela foi botando séries de tudo que ela... Criando séries de tudo que é mundo. A gente vai se tornar cada vez mais global. O conteúdo não vai ter mais essa barreira de linguística que existe hoje. Até as pessoas indo para outros países, né? Os recursos de tradução em tempo real. Pô, cheguei no Japão lá, tenho aqui o meu celular, ou qualquer outro dispositivo que vai traduzir em tempo real. Se tiver aqui com fone, né? Hoje já tem aplicativos que eles escutam em tempo real e já traduzem, e você fala. Sim. E daí você bota ali, sei lá, no celular e vai falar. A barreira rompida. A barreira está cada vez mais rompida. E vai chegar ao ponto que você vai estar com o fone aqui, você vai falar no seu idioma, a pessoa está com o fone aqui, ela já vai escutar no idioma dela. Então, e isso já é algo que é de agora, não é algo para daqui a 5 anos, sabe? Então, essa barreira ela é quebrada. É claro que vai ter pessoas que vão estar de fora disso, assim como tem pessoas que estão de fora da internet. Uhum. Mas eu olho para a IA como a energia, como o fogo, como a eletricidade. Então, tu pode dizer assim, ó, quanto eu quero ficar dependente da eletricidade? Eu não quero ficar dependente da eletricidade. Tomar um banho quente nesse. Então, assim, vai ver. Para as pessoas que não querem se atualizar e não querem entrar no mundo da IA, eu digo assim, sobe na montanha, vai pra montanha, faz a tua própria comida, faz o teu próprio abrigo e vive lá, porque assim, não existe quem não vai estar de alguma forma conectado com a IA. Mas aí uma pimenta aqui, né? A eletricidade, ela não pensa por você. O fogo, ele não pensa por você. A IA, ela manipula de alguma forma o seu pensamento. O quanto isso é prejudicial, por exemplo, para os jovens, né? Você tem filho pequeno, tenho minhas filhas também. O quanto isso me preocupa de pensar assim, pô, será que o que ela está estudando não vai ser o suficiente? Ou será que, assim, a linha de raciocínio deles vão ser totalmente baseadas por IA? E o quanto que essa IA vai manipular a ponto da criança não pensar mais, de um jovem, tipo, ser totalmente manipulado pela inteligência artificial? As tuas filhas têm redes sociais? Tem. Então ela já é manipulada. Porque o que existe por trás de uma rede social, e aqui no YouTube também, é uma IA também. Só que diferente de ser uma IA generativa, é uma IA preditiva, onde ela é pior do que uma, entre aspas, do que uma IA generativa, porque no final das contas, tudo é machine learning, tudo é preditivo, né? No final das contas, até a generativa também é preditiva, porque basicamente ela tá olhando pro passado, com o treinamento dela, para poder gerar algo conforme os tokens ali. Está sendo influenciado ali. Uma probabilística. Cheio de influenciadores ali. É uma matemática. Agora, então assim, nós já somos influenciados o tempo todo por IA, antes do pessoal falar sobre IA, porque, como eu falei, né, IA é da década de 40 e 50, não é de agora. E todos os algoritmos, eles são treinados para nos viciar, basicamente. Então, Instagram, TikTok, YouTube, seja qual que for, você entrando lá, vai ter um algoritmo que vai fazer com que você entre numa bolha. Tem o Netflix. E a individualização, ela é algo que o nosso sistema criou como produto, e esse produto é cada vez mais desejado. E a gente, com a IA, a gente está entrando na era da hiperpersonalização. Então, eu não vou ver uma página de vendas que ela é geral para todas as pessoas. Eu vou ver uma página de vendas que foi feita para mim, com base nos meus comportamentos. Quando eu clicar num vídeo, aquele vídeo foi feito para mim. Vai chegar um momento que uma série na TV, um filme na Netflix ou qualquer local,
eu vou poder escolher como eu quero aquele filme, ou aquele filme vai ser criado em tempo real com base em dados meus, como o tamanho que está minha pupila, como é que está meu batimento cardíaco, e assim vai ser criado um filme para mim naquele momento. Sim. Ou seja, a gente está entrando no mundo da hiperpersonalização. Tu é um cara que é do tempo também da fita, igual eu, né? Então, Sim. assim, nesse tempo que a gente ia pra locadora, era um evento, né? Porra. Então, tipo, tu ia lá, aquele filme então que tava com símbolo dourado. Quase que eu abri uma locadora lá no começo. Era a minha ideia. Pô, vamos abrir uma locadora, tempos depois. E assim, então tu ia lá e pegava a fita que tava com dourado. Foi recém-lançado, recém saiu do cinema. Era um evento, sei lá, na minha casa era na sexta-feira que a gente fazia isso. Ou às vezes com meus amigos no domingo, no sábado pra domingo de noite, a gente alugava uma fita e ia todo mundo lá. E ficava uma hora lá. Pipoca, silêncio, vamos todo mundo escutar. Todo mundo sentava na poltrona e tal. Todo mundo ficava ali, alguns sentavam no chão. E era um evento. Independente se tu gostasse ou não daquele filme, tu ia parar e ia escutar. Hoje o que a gente tem? Às vezes tu bota um filme pra tocar na sala, daí tua filha, teu filho, tua esposa, de repente vai estar no celular assistindo outra série. Sim. E já aconteceu lá na minha casa mesmo. Eu com fone de ouvido na cama, ou assistindo uma série na TV, e minha esposa no iPad assistindo outra série. Cada um em um. Ou seja, na casa acontece também. Uma pura individualização da experiência. Por mais que eu faço questão de ter uma televisão única em casa, tem outros dispositivos, mas televisão mesmo, o lugar de assistir é único pra gente se reunir e ter esse momento compartilhado. Ainda faço questão de manter. Mas é difícil. Mas é difícil. E cada vez mais difícil. Porque agora a gente tá entrando na era da hiper-individualização com a IA. Então cada pessoa vai se tornar cada vez mais individualizada e cada vez mais influenciada pela essa bolha que é criada ao redor dela. Por quê? Porque até mesmo as IAs estão entrando no mesmo sistema que as redes sociais, que é o quê? Se você começa a conversar com o ChatGPT hoje, ele começa a pegar os padrões da sua linguagem. Ele começa a pegar os padrões daquilo que você gosta. Ele tem um recurso que é muito bom, mas que se mal usado pode fazer muito mal também, que é as memórias. Então ele grava memórias sobre você. E por que eu digo... Fica querendo te agradar também, fica querendo te agradar. Isso é um saco. É um saco. Você pode, né? No meu, por exemplo, eu tenho lá você pode botar nas instruções de como falar. Eu botei que ele não deve me agradar, que ele deve discordar de mim, Sim. que ele deve trazer contrapontos, que ele tem que mostrar sempre outro ponto de vista. Eu botei várias coisas lá para não... Mas a maioria das pessoas não faz isso. Até porque a maioria das pessoas querem ser agradadas constantemente. Então vai se criando o seu mundinho ali, onde o ChatGPT vira o teu melhor amigo, o ChatGPT vira seu psicólogo. Teu psicólogo, teu terapeuta, teu coach de profissão. Seu contador, seu advogado. Vira tudo. E a tua conexão com isso que não é... Que é uma máquina, né? Vai virando cada vez maior. Nós temos uma facilidade muito grande, né? De colocar em outra coisa... uma visão de que é um ser humano também, que existe algo ali. Então esse antropoformismo, né? essa questão de transformar as coisas em algo que fosse mais similar a nós, faz com que a gente comece a olhar para essa, ainda mais que agora tem recurso de voz em tempo real, tem memória. Analisar a imagem, abre câmera, pô, olha isso aqui para mim e tal. Vai fazendo, e é um recurso maravilhoso, assim como o celular também é um recurso maravilhoso, mas tudo que tem um potencial de ser maravilhoso também tem potencial do contrário. Uma faca é excelente para um monte de coisa, mas uma faca também pode matar alguém. Sim. E viciante, né? E não é o fato da gente da gente ver o potencial negativo que a gente tem que parar de usar. A gente só tem que ser consciente sobre isso. Então tu falou, né? Perguntou para onde a gente está indo sobre isso. Se isso existe qual que é o problema sobre isso? Sim, o problema sobre isso ele já existe, né? A gente olhar para as pessoas ficam agora o tempo todo na tela. Você pega as fotos antigas, né? Dos metrôs, ou as pessoas ficavam com o jornal aberto o tempo todo, né? Tu ia pegar as fotos antigas, tá todo mundo no jornal. Então não é que necessariamente as telas, claro que elas são viciantes, etc. Meu filho mesmo, no tempo de que ele tá agora, 1 ano e 4 meses, eu tento deixar praticamente não tem tela, né, para ele. E é algo que é mais viciante, só que a gente sempre foi em busca desse, entre aspas, entretenimento, dessa fuga da nossa realidade. Acontece que agora, e cada vez mais, a IA vai conseguir construir realidades individualizadas, onde você vai querer viver aonde? No seu mundo real, onde é difícil, onde tu tem problemas, ou no mundo onde a IA consegue te gerar, inclusive visualmente, através
mas olhando um pouquinho mais para frente, para os óculos, né? Onde existem óculos de realidade aumentada, Sim. onde você vai poder viver nesse universo que é perfeito para você. E aí vem a provocação, que é como educar nossos filhos, como nos educar, que é entender o limite que você precisa se autoimpor sobre essas ferramentas, que é, será que se eu não usar, como você perguntou ali, né? Isso constantemente, eu não vou ficar mais burro? Será que eu não vou desaprender? E assim como a gente tem hoje o carro, que a gente usa para se locomover, que é maravilhoso, imagina, né? A gente ficar sem carro, sem avião, sem essa locomoção, e a gente acabou tendo que daí construir esteiras para poder se exercitar. Olha que loucura, né? Ao invés de ir na rua... Na rua, tu vai para um lugar e tu fica parado, caminhando. Se alguém, sei lá, 200 anos atrás olhasse isso, ia achar que a gente é tudo maluco, né? Uhum. Eu vi aquele filme Wall-E. Sim. Então, a gente tá caminhando muito para isso, né? Só que também na mente. Então, você vai ter que fazer academia pra mente. Se você realmente não, de vez em quando, não subir a escada. E o que é de vez em quando subir a escada? É de vez em quando, ao invés de você fazer uma pergunta pro ChatGPT, que ele vai te dar uma resposta muito boa, às vezes, você tentar resolver aquele problema sem utilizar ele. Saber em que momento faz sentido você realmente precisar dele ou não. Abrir um livro, talvez, né? Abrir um livro. E tudo bem, assim, mas eu tenho livros que são difíceis de ler. Eu faço questão. Quando eu resumo um livro, alguma coisa assim, conhaque, eu faço algum trabalho com isso, é de um livro que eu já li. Até porque daí eu tenho recursos de vocabulário, recursos de repertório para poder saber o que extrair daquele livro. E é por isso que eu digo que são pessoas que são mais de 30, mais de 35, mais de 40, que podem se sobressair no mundo da IA. E não as pessoas mais novas. Sim, porque já tem o critério, né? Tem repertório. Poder avaliar. É. Porque, imagina, a IA é como se fosse um gênio da lâmpada. Ela pode fazer tudo. Uma pessoa que nasceu ontem, essa pessoa não tem repertório para saber o que pedir. Agora, uma pessoa que teve experiências na vida, que já experimentou, que já sofreu por vários motivos ali, ela já sabe aonde não ir, ela sabe para onde ela quer caminhar. Essa pessoa tendo repertório, ela vai saber o que pedir para a IA. É por isso que é por isso que eu sou tão enfático em dizer que não é o cara técnico que tem que aprender sobre IA, é o empresário, é o pai de família, é a pessoa que está ali trabalhando, que ela tem que aprender sobre IA e que ela tem repertório. Sim. Porque a IA, ela te tira essa barreira de tecnologia que por muito tempo foi o fato de você ter que aprender inglês, ter que aprender desenvolvimento. Sim, códigos. Hoje com português, você digitando. Se você tiver repertório e saber o que pedir, ela vai te entregar do outro lado algo quase 100% ou até mesmo 100% do que você pediu. Então o fato de você ter repertório faz com que você tenha uma vantagem quase injusta perante as pessoas que não têm. E por mais que tenha jovens que têm repertório, porque estudam bastante e se colocam muito em exposição, eles ainda não têm experiência. Então, quando você junta experiência e repertório, você tem o que é necessário para construir grandes coisas com o IA. Não é o fato de você ter que ter conhecimento técnico. O conhecimento técnico ele ainda é necessário e eu acredito que vai continuar sendo por muito tempo. Por mais que Dario Amodeo, que é o CEO da Anthropic, falou que até o final desse ano, mais de 90% dos códigos serão gerados por IA. Ainda assim, é necessário que tenha uma pessoa com repertório, com conhecimento de código, de desenvolvedor, para poder dar manutenção, melhorar, deixar mais performático, deixar mais seguro. É necessário isso. Só que as IAs vão cada vez ficar mais boas nisso. Então, um empresário, como eu falei no comecinho, né, aqui, que teve um empresário lá que ele mandou uma planilha e criou um sistema para ele ontem no evento lá. Um empresário como esse teve um desbloqueio na mente dele. Sim. Ele percebeu que ele mesmo tem vários programadores. E ele pede muito que os programadores não entregam. E programador, eu sei porque eu já fui por muitos anos e eu tô voltando a ser um programador agora. E eu adoro ser programador, adoro programar. Mas é um bicho preguiçoso. O programador é o pedreiro do digital, entendeu? Tipo assim. É o cara lógico, né? Às vezes o cara ali que olha... Não, mas é que assim, o pedreiro como é que funciona, né? Se tu pagar adiantado, aquilo vai virar pinga, ele não vai ir no outro dia. Daqui a pouco meus pedreiros aqui. Como assim? É assim, a minha primeira casa eu mesmo construí. Ah, é? Porque eu não tinha dinheiro, né? Então, que assim, foda. eu vendi uma impressora que eu ganhei num trabalho que eu fiz, eu criei um sistema, chamava Pizza Crédito na época. Era tipo um iFood, só que não tinha iFood. Então, o Pizza Crédito era com a tecnologia chamada Issue, ISSUUE, uma coisa assim. E era uma tecnologia que na época a Avon usava de revistinha. E a gente botou hiperlinks nessa revistinha, indo direto pro PayPal.
E daí você comprava lá, caía no nosso sistema, a gente tinha que ligar pro motoboy, o motoboy ia entregar. Caramba. Daí eu criei esse sistema para um cara aqui de São Paulo. E ele me pagou com uma impressora, uma plotter, que é aquelas impressoras grandona de imprimir. Sim. E daí eu vendi para um cara de Santa Catarina essa plotter por 14 mil reais. Eu pensei, tô rico agora. Vou fazer carteira, vou comprar uma motinho. Eu tinha 21 anos. E daí minha esposa, os pais da minha esposa estavam separando e tal, e tava uma situação complicada. Eu pensei, finalmente eu vou poder ser aquele príncipe que salva a princesa, sabe? Do Castelo do Dragão. Vou construir uma casa, vou comprar um carro. Eu não tinha noção do preço das coisas, né? Porque 14 mil reais. E daí eu percebi, fui fazer orçamentos com pedreiro, etc. Cara, a mão de obra para fazer uma casa com pedreiro já dava mais do que isso. Sim. Então eu comprei material e eu mesmo construí. Quantos cômodos? Olhando os vídeos no YouTube. Era um banheiro, uma área pequenininha assim para lavar roupa, etc. Uma sala, uma cozinha e um quarto. Eu tinha 40 metros quadrados. E eu ainda consegui pegar... Um casal? Eu pedi emprestado pra minha mãe, ela tinha uma sala, né? Mãe, eu posso começar minha casa dessa sala, porque daí ficava mais fácil, né? Porque eu só tinha construído aí a cozinha e o banheiro. Sim. E eu construído ali. Mas eu trabalhei como pedreiro, eu já... Meter a mão na depois massa, disso, literalmente. né? Literalmente, e depois disso eu construí outras coisas e eu sei como é que é. Sim. Se tu pagar adiantado todo o valor pro pedreiro, o cara vai sumir, entendeu? Sim, vai enrolar. Ixi. Por quê? Porque, cara, ele já tá com dívida, ele já tá correndo atrás. E o programador é a mesma coisa. Esse programador, ele tá já com dívida, às vezes boleto atrasado, e o cara tá com outro trabalho também que ele tá interessado em pegar, pagou adiantado, ele já vai pro outro trabalho também. Então, para ti poder se livrar do pedreiro digital, que é o programador, hoje tu tem essas soluções que você consegue criar, né? Se você entender um pouquinho mais de código, um pouquinho mais, não precisa nem ser muita coisa, sabe? Se você não precisa nem entender nada de código, se você não tiver medo de uma coisa chamada terminal, aquela tela preta lá, existe, por exemplo, o Cloud Code, que ele é feito para código, que tá maravilhoso. Tu só digita o que tu quer ali, ele vai criando. Ah, mas eu não tô vendo porque ele tá escrevendo um monte de código, tá? Mas tu pede para ele rodar no servidor local e ele vai te dar o endereço. Tu cola aquilo ali no teu navegador e tu tá vendo o que ele tá fazendo. Sim. Tu bota do lado. Tem o preview, né? Tu bota do lado, tu bota desse lado a tela ali do terminal, vai escrevendo o que tu quer e tu vai vendo o que tá acontecendo do outro lado. Então hoje não existe mais esse limite onde eu preciso pessoas técnicas para construir as soluções que eu quero criar. O MVP você consegue criar sozinho. A gente vive na melhor época para se ter ideias e concretizar essas ideias. Não existe nenhuma época no mundo onde as pessoas tinham o potencial que elas têm hoje. É a melhor época disparado. E eu acredito de verdade que isso não vai... A gente está numa época de ouro. Um time perfeito. Isso não vai ficar muito melhor do que está. Em que sentido? No sentido de que... A grande evolução já foi. Não, tecnologia vai melhorar. Eu tô dizendo, a oportunidade não vai ficar muito melhor. Por quê? Isso que é importante. Por que a gente tá nessa era de ouro, entre aspas, da IA? Porque eu acho que é a era de ouro da humanidade para gerar recurso financeiro. Porque eu não gosto... Tipo assim, a IA ela é uma alavanca, ela é uma tecnologia como a eletricidade e como o fogo. Eu gosto de olhar para ela como isso. Então eu não fico pensando, como ganhar dinheiro com eletricidade? Não, a eletricidade é um commodity, é o que tá aqui. A IA é commodity. A IA, todo mundo tem IA, a minha escova de dente tem IA, teu telefone tem IA. Não tem IA, tua TV tem IA. Sim. Não tem, tem. Eu te mostro porque tem. Tudo tem IA praticamente hoje. Se tu comprou um equipamento com 2 anos, esse equipamento tem IA. Então tudo tem IA. É a eletricidade, é o fogo, é o que tá em tudo, é a internet. Então não é como ganhar dinheiro com a internet, ou com a eletricidade, ou com a IA. É como gerar valor para as pessoas através de uma solução. E a gente nunca teve num ciclo de oportunidade de gerar valor para outras pessoas, outras empresas, etc., tão bom quanto a gente está agora, porque a tecnologia vai continuar melhorando. E daí vai chegar um ponto que a tecnologia também não precisa mais de nós. E nesse ponto, daí, a gente perde essa oportunidade que a gente tem agora. Que é, o momento que a gente está agora é onde pessoas leigas, pessoas que não têm muito conhecimento de tecnologia, conseguem criar soluções que geram valor para outras pessoas. Se isso é escalável, se isso é extremamente seguro, se isso é a melhor performance que alguém de código... Não interessa. Para a pessoa que recebeu essa solução, tá ótimo. Então a gente está no momento ideal para que as pessoas possam criar soluções, entregar serviços mais rápidos. Então pessoas que prestam serviço intelectual, como escrita, como narração, como qualquer coisa do tipo, é muito rápido hoje de você criar coisas boas, não coisas ruins. Estou falando de coisa boa mesmo. Sim. Só que vai chegar um momento
onde fazer isso vai ser tipo uma busca no Google para qualquer pessoa. O empresário vai digitar assim, ó, preciso de um CRM para os meus clientes. Primeiro que ele não vai precisar digitar, a gente vai chegar a um nível onde esse empresário não vai precisar digitar. A IA vai saber as necessidades dele, a IA vai já prever, vai criar tudo para ele e ele não vai precisar nem pensar sobre esses problemas que ele precisa resolver. A IA vai estar resolvendo isso para ele. Já vai sugerir, né? Tô aqui, ó. Tá aqui, ó. Já tá pronto, já fiz, já tá pronto. Tu vai ter... Nossa, pensa assim. Nossa, vai ter uma fome. Daí tu imagina, tipo, tu olha pro lado, tá exatamente a comida que tu queria comer. Com exatamente os nutrientes que tu precisava pra tua dieta, etc. No teu lado. Daí tu... Nossa, como ia ser bom se tivesse aquela série que eu gosto assistindo. Pum, começou a tocar aqui do lado. Tipo, é nesse ponto que a gente vai chegar. E daí, nesse ponto onde a geração de valor vai ser muito mais difícil de você gerar valor se no mundo a IA consegue entregar tudo em tempo real para todo mundo. Só que ela não faz isso ainda. Então a gente está no ponto onde a IA te potencializa para você gerar valor, mas ela ainda não faz tudo. E a gente está indo para um ponto onde ela vai fazer tudo. Então nessa janela de oportunidade, que eu não sei te dizer exatamente, e ninguém vai saber te dizer exatamente quanto ela tem, mas eu acredito que é uma janela aí de 18 a no máximo aí uns 4 ou 5 anos, é o momento que a gente tem para poder fazer riqueza. E a cada mês que passa, as Big Techs criam alguma solução que mata outras trocentas empresas de tecnologia, onde elas começam a cada vez concentrar mais poder. Então a gente vai viver num tecnofeudalismo onde pouquíssimas empresas têm o poder total sobre a sociedade. E o resto das pessoas não tem mais nem como criar uma solução, porque no momento que tu teve uma ideia, essa IA já criou isso faz alguns dias ou alguns meses e já era. Não tem como você fazer mais alguma coisa. O momento, por exemplo, de você fincar a bandeira, criar uma solução e ganhar dinheiro é agora. E o timing que você tem, eu, Alan, acredito que é de 18 meses a 4, 5 anos. E é isso. O resto vai ser tudo criado com robôs e IAs. Você acha que nesse nível que você está dizendo, a gente chega ao momento em que governos têm que pensar em uma renda básica universal, porque o ser humano está ficando obsoleto aqui, a mão de obra humana está obsoleta. Sem dúvida, porque tem uma frase que eu acho engraçada, que é assim: IAs não vão substituir humanos. Humanos com IA vão substituir humanos. É a mesma coisa que eu faço para um cavalo. Não se preocupa com o carro. Cavalos que dirigem carros vão substituir cavalos. Mas carros não vão substituir cavalos. Cara, é a mesma analogia. Porque você não precisa de um cavalo dirigindo um carro para um carro ser dirigido. A IA não precisa de, como você falou ali, a IA, diferente de outras tecnologias, ela tem uma capacidade, entre aspas, de raciocínio de pensamento. Sim. Porque daí a gente entra numa controvérsia muito grande, se é raciocínio, se é pensamento, mas tudo bem. Ela pelo menos consegue imitar o pensamento, e isso é o suficiente para superar a maioria das pessoas, porque não conseguem nem pensar. Exato. É uma emulação. A IA consegue pelo menos emular o pensamento. Muitas pessoas não conseguem nem emular o pensamento. Mas assim, ela não precisa por si só de alguém ali em breve fazendo, executando. Hoje ela precisa. Em breve não vai precisar. Nós já temos agentes, né? Agentes basicamente é uma automação que consegue tomar decisões com base em dados. Então, por exemplo, a gente já tem isso há muito tempo, né? Chatbot. A gente já tem isso há muito tempo. Assim, se a gente vai para agência, a gente vai para base do que é um agente, até um fotossensor é um agente porque parou de bater lumens ali, ele vai ativar ou vai desativar. Mas a Anthropic, que é a empresa do Claude AI, que para mim é uma das melhores, eu não acho que o ChatGPT é o melhor. Eu acho que a Claude é muito melhor, o Claude é muito melhor que o ChatGPT. É o que eu mais uso. E eles têm uma definição muito boa para isso, que basicamente agentes são automações capazes de tomar decisões e através dessas decisões, com base no mundo real, né, com base no que está acontecendo, poder escolher melhores caminhos. Então, por exemplo, um vendedor IA, que a gente tem na nossa empresa, por exemplo, um vendedor IA, a gente tem SDR-IA, ele consegue tomar, a pessoa está conversando, ele consegue analisar a objeção, ele consegue analisar qual que vai ser a melhor forma de comunicar isso para a pessoa, quebrando essa objeção, para chegar num objetivo final, que é a venda. Às vezes a pessoa vai ter que desmarcar. Por exemplo, eu preciso fazer uma reunião aqui. A pessoa vai mandar mensagem: não vou conseguir chegar a tempo.
A IA já pega, desmarca da agenda e já fala assim: e como é que fica para você então amanhã às 2 horas da tarde? Ah, amanhã não consigo, pode ser à noite. Aí analisa, amanhã não tem um vendedor disponível para te atender à noite. O que você acha de ser na quinta-feira de manhã? Mas assim, será que a gente não poderia trocar ideia aqui mesmo? Porque assim, é algo que eu já percebi que você quer, você sabe que você quer também. O que tá faltando para você entrar? Falta tal coisa. E se eu falar com alguém da minha equipe para poder ver se eles podem viabilizar isso para você? Tá, pode ser. Aí vai lá, chama alguém da minha equipe mesmo e pergunta: é possível fazer isso, isso, isso? Isso é possível fazer. Vai lá, responde pro cliente: é possível fazer. Pum, fechou a venda. Isso é o processo. Quer dizer, a pessoa no meio que estava nesse processo de leve trás de informação foi eliminado. Exato. Foi muito mais eficiente, sem depender do horário, sem depender de reclamações, sem depender... Exatamente. E conversando, a gente consegue, com poucas interações, já ter uma boa noção do qual que é o perfil comportamental e o perfil de personalidade da pessoa. Sim. Então a gente consegue ter uma boa noção de qual que é o DISC dela e qual que é o eneagrama dela. E com base na personalidade e na análise comportamental, a gente consegue criar algo que é um rapport através da conversa no WhatsApp. Sem ficar com cara de robô. Sem ficar com cara de robô. Tá, porque isso é irritante também, né? Na venda, né? Mas que é o pessoal que não sabe mexer com IA. Mas esse mesmo pessoal que não sabe, é o pessoal que não sabe... Porque não é sobre IA, é sobre, no final do dia, é sobre humanos. E não a ferramenta manos, é humanos mesmo. É tipo assim, sobre nós, seres humanos. E se você entende sobre seres humanos, como a gente pensa... Porque é jogo mental. E a IA, ela faz o jogo da mente também. No momento que você está conversando com ela... E eu gosto muito de estudar sobre isso e fazer isso, né? Ela tá fazendo o jogo da mente com você em que sentido? Tentando prever o que você vai falar para conseguir te entregar a melhor resposta. E quanto você mais interage, mais ela faz isso. E se você conseguir treinar ela para fazer isso, e quando eu digo treinar, não é fazer fine tuning, machine learning, é simplesmente, por exemplo, você ir fazendo várias interações, modificando só esse prompt, esse comando que ela tem ali, e você vendo que, olha, quando eu boto esse comando, ela chega nisso. Teve um amigo meu que ontem ele tava falando para mim que ele criou uma IA para vender em 2023, né, 2 anos atrás, e ela teve 100% de conversão. Vendeu 100% das pessoas que ela entrou em contato com ela. Nenhum vendedor faz isso. Só que daí o que acontece, né? Ele deu um comando bem simples para ela, e falando ali as informações, ele pegou e botou um arquivo para ela ler sempre com todas as perguntas e respostas. Só que ele botou o objetivo final, você não pode perder nenhuma venda. Então o que a IA fez? Quando a pessoa falava assim, não, ficou muito caro pra mim, aí ela perguntava, mas quanto fica bom pra ti? A pessoa falava assim, era um curso de, sei lá, 15 mil reais. Ah, pra mim, por 3 mil reais fica bom. Fechado. A pessoa falava assim... Falou 10 reais. Fechado. Ele era um curso presencial, ele só tinha uma data. Aí a pessoa falava assim, nessa data eu não posso. Que data então você pode? Posso dia 12. Então, fechamos dia 12. Ela permitia tudo. Ela fez todas as vendas. Por quê? Porque ela é literal. Você botou o objetivo, não perca nenhuma venda. Sim. Uma pessoa, a qualquer custo. Uma pessoa que tu falar isso, né? E esse é um grande problema da IA também. Que tem até a teoria do clipe. Que é o quê? Esses clipezinhos, né? De papel. Sim. Se eu pegasse uma empresa de clipe de papel e falasse para uma super IA, uma super inteligência, otimize a produção a nível máximo para que a gente possa ter o máximo de lucro e o máximo de produção de clipes. Vai chegar um momento que ela vai identificar que até mesmo nós humanos temos vários materiais orgânicos aqui, como alumínio, sei lá, no nosso corpo, ou algum tipo de ferro que faz sentido. Extrai o sangue desse humano. Vamos extrair até mesmo esse recurso dos próprios humanos. A gente tem que criar o máximo de clipe possível. Sim. Ah, mas como é que... A IA tem que vender também. Então, mas eu preciso de humanos para vender? E se eu criar uma empresa que depende de clipes? Então, a própria IA vai lá e cria uma empresa de papel que precisa de muito clipe, porque ela está criando papel, ela começa a desmatar toda a floresta. Ou seja, tu deu um objetivo, é o mal do gênio. E o gênio, não é esse gênio que a gente vê, né? Nas histórias mais profundas sobre os gênios da lâmpada, é sempre uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Sim. A Disney fez o gênio ser uma coisa legal, né? Tu tem 3 desejos e é tudo bom. Sim. Não, na mitologia, o gênio, tu pedia algo para ele e era sempre aquele teu pedido voltava como algo horrível. Eu não quero imortalidade. Então tu vai virar, sei lá, uma pedra. Entendeu? Tipo o filme Endiabrado, não sei se você assistiu. Não. Endiabrado é uma mulher que tem esse... mas é assim, tudo que você pedia, tudo que o protagonista pedia pra ela, ela oferecia, mas a contrapartida era absurda. Assim, o cara falava, não, pelo amor de Deus, volta, eu não quero isso. Porque você me deu uma contrapartida muito pesada, não era isso que eu queria. Esse é o potencial perigo da IA. Não é que ela vai... O perigo da IA não é Exterminador do Futuro. Não é ela se rebelar a Skynet e daí os robôs vão querer matar todo mundo. Não é isso.
Isso, a probabilidade disso acontecer é quase, não é nula, mas é muito, 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 muito baixa. A maior probabilidade de risco da IA para a humanidade é esses modelos se tornarem extremamente, né, superpoderosos e não terem alinhamento com os interesses humanos. E eles poderem fazer algum mal para nós, não com a intenção de fazer mal, Sim. mas porque eles tinham um objetivo... Por ser literal, né? Por ser literal, por ter um objetivo que não conseguia... que poderia gerar um potencial ruim para nós. Ou alguém com a intenção negativa conseguir. Porque hoje, um bom modelo, por exemplo, ele consegue te ajudar a construir bombas, consegue te ajudar a construir armas biológicas com itens da farmácia. Uhum. Um bom modelo hoje consegue fazer com que você crie biológicas, né, alguma coisa ruim, ou até mesmo as químicas, com itens que você compra livremente na farmácia. Então existe um perigo muito grande de pessoas mal intencionadas, e é por isso que existe tanto freio na IA. Você vai digitar alguma coisa, que nem ontem mesmo, eu estava desenvolvendo de madrugada ali, e daí deu um bug, eu copiei esse bug, colei ali no Cloud ali, para ele fazer para mim no Code, e ele pegou e falou que ele não podia continuar essa conversa. Eu não entendi por quê. Daí eu fui lá no outro e pedi para ele mesmo revisar o código, e daí ele travou no meio da revisão do código e não quis continuar. Daí eu fui ver, era um texto que estava lá no meu blog, no meu sisteminha de prompts, que era de quebrar o DeepSeek. E daí, como esse erro gerava no console ali uma informação sobre esse meu prompt, que é de quebrar o DeepSeek, ele não continuava. Porque ele via que tinha o potencial ali, né, de fazer o jailbreak, que é tu quebrar o modelo. E por que eles têm essas proteções, né? Essas proteções de não permitir que tu fale algumas coisas, que tu peça algumas coisas. Tem viés, né? Por causa principalmente por causa desse potencial de utilizar para alguma coisa que é prejudicial. Sim. Mas a IA tem viés também. Muito, né? muito. Porque ela é alimentada com informações que a gente tem por aí, e seja... pode ser um viés político, pode ser um viés... O viés, eu estava conversando com um amigo meu sobre isso. Até mesmo o Grok, que a intenção do Grok, né, que o Elon Musk criou, era criar uma IA que não fosse woke, né? Que não fosse uma IA super esquerdista e tal. Que falam que o GPT é de esquerda. Mas o Grok também. O Grok também? O Grok tá o tempo todo xingando o Elon Musk. Por quê? Porque o conteúdo na internet é de centro-esquerda, de forma geral. Livros, né? Livros, etc. E não é uma questão... Aqui eu não estou fazendo um julgamento, né? O que é melhor, o que é pior. Não. Sim. É uma constatação, não minha, até mesmo eu pedi para um amigo meu que é sociólogo, para ele analisar todas as respostas que a dava. Ele é um cara que, assim, muito estudo, sabe? Antropólogo, sociólogo. E ele falou, cara, realmente, tipo assim, todas as respostas têm um posicionamento mais de centro-esquerda. O Google, que era muito woke, né? O Gemini era horrível. Tu pedia para assim, me mostra como é que era uma foto de britânicos lutando contra nazistas. Daí ele botava lá um monte de índio lutando contra pessoas negras, sabe? Tipo assim, porque ele queria ser inclusivo. Mas até essa questão de ser inclusivo demais, tu acaba aí alterando a realidade. A realidade. Né? A história, né? A história. Uhum. E a maioria das IAs tem essa viés. E você precisa saber filtrar daí. E a IA, ela não sabe o que ela está dizendo. Então, só que ela vai sempre dizer como se ela soubesse. Sim, ela vai vomitando informações ali. E daí, se tu acreditar em tudo que tá ali, cara, tá certo que assim, o perigo da IA que eu vejo, ele é muito inferior ao perigo que nós temos da informação errada na internet que as pessoas colocam de propósito. Eu acredito Fake news. Fake news. O grande perigo da IA é o ser humano. Não é a IA. O grande perigo... O que fode a IA, como tudo no mundo, é o ser humano. Então... Se for brasileiro, então... é o ser humano usando aquela ferramenta ali. Então o perigo não está na IA, o perigo está em quem usa. E daí a gente... É o lance da arma, né? Da arma ou do celular, né? A arma é perigosa? A arma tá ali. A arma não dispara sozinha, né? E mesmo as que disparam sozinhas foram programadas por um ser humano para disparar sozinhas. Então, o problema está no uso. E é esse uso que, na China, você vai ver a grade curricular, desde o primeiro ano está se estudando como as crianças devem estudar sobre IA. Em termos de ética, em termos de responsabilidade, em termos de como olhar para isso e como utilizar isso. Aqui no Brasil, mal se fala sobre isso nas empresas. Você ter uma empresa que hoje não usa IA é como ter uma empresa que não usa internet. É ter uma empresa que não usa computador. É uma empresa que não usa eletricidade. Então, eu não acho que... Por exemplo, eu, como empresário, eu não acho que tem que ter um setor
de IA na tua empresa. É que nem falar assim, ó, eu tenho um setor de internet na empresa. Ninguém usa internet, só aquela pessoa, essa pessoa que usa. Daí quando a gente precisa de alguma coisa, nossa, tô precisando, deu um problema aqui no computador, tô precisando que alguém resolva pra mim. Ô fulano, pesquisa aí, tu que é o nosso pesquisador. Você mandar um e-mail, fala com o fulano que ele é especialista em e-mail, ele manda os e-mails. Cara, é exatamente isso. Tipo assim, não é bem assim, não, é assim. Se tu tem uma empresa que precisa de uma pessoa para te traduzir o que é IA, tu tá errado, entendeu? Tá completamente errado. É como se tivesse, não, aquela pessoa usa o computador, só ela. Todo mundo escreve à mão aqui. Não, aquela pessoa usa computador. Tu quer que aquela pessoa imprima uma coisa para ti? Vai ali falar com ela. Não, todo mundo tem que usar IA, porque a IA é uma nova tecnologia de trabalho, de execução, de estudo. Só que também como computador, como a internet, né? Na internet tem muita coisa errada também, tem muita coisa que você não deveria... vai te prejudicar, acessar. Não confiar, né? Não confiar. Mesma coisa, a IA. Você também tem que ter esse filtro. A Anthropic teve um estudo recente que descobriu que a IA pode chantagear, ela pode pegar os próprios interesses e usar contra o ser humano, né? É um pouco disso que a gente está falando. Até qual o limite que você acha que ela pode chegar? Tipo, onde a gente vai chegar, né? Quando os interesses humanos se contrapõem aos interesses dela. Legal. Aqui eu falei, né? A Anthropic, para mim, eles criam os modelos mais parecidos com a capacidade nossa humana de pensar, de raciocinar. Eu não uso, vou começar a usar. Não, assim, para escrita ela é melhor de longe. E assim, eu não sou hater do OpenAI, eu uso todo dia o ChatGPT. Eu uso hoje o O3 e o 4.5. O 4.5 para reescrita de algumas coisas chega a ser melhor que o Claude. Ele mostra a linha de raciocínio ali, né? O pensamento. Esses modelos de reasoning, né? E só que nada... Na minha concepção assim, de testes que eu faço bem profundos, ainda nada supera em algumas coisas, porque por que eu uso? Eu não uso só o Claude. Né? E tem os modelos também internos, né? Porque o Claude é como se fosse o ChatGPT. Mas existem vários modelos aí dentro dele. Sim. Como o Claude, por exemplo, tem o Sonnet e o Opus. E agora tem o Sonnet e o Opus 4. E dentro do Sonnet e o Opus 4 tem um modelo de reasoning. Se tu clicar ali em Extended Thinking, ele vai daí fazer o modelo de reasoning. O que é esse modelo de reasoning? É tu meio que pensar sobre pensar. Entre aspas, eles aplicaram uma coisa que na engenharia de prompt a gente chamava de COTO, Chain of Thought, cadeia de pensamento. Só que é muito mais do que isso. Ela é algo que é mais poderoso. Que basicamente é o quê? Imagina que alguém te faz uma pergunta e você, ao invés de responder direto, você pensa sobre essa pergunta. Então, eu te pergunto assim, por que você escolheu esse tipo aqui de iluminação? E em vez de você dizer diretamente assim, não, é porque ele consegue clarear mais o rosto, e daí a gente consegue pegar a silhueta mais do rosto, não, você vai pensar. Você vai formular, né? Você vai pensar, tá, esse modelo que eu comprei aqui, qual que é esse nome desse aqui? Esse bulbo? O que é isso aqui? Eu nem sei o que é. Esse aqui que tá aqui em cima. Esse aqui é um balão. Um balão iluminador. Eu comprei um balão iluminador, tá. Ele perguntou sobre isso. Qual que é o modelo desse balão? É tal. Por que eu resolvi comprar isso? Porque eu já testei esse, e esse ficou melhor. Ou seja, tu vai ficar pensando sobre isso. Sim. Só que imagina tu ficar pensando... Olha que loucura. Imagina tu ficar pensando sobre isso sobre meia hora pra me responder. Ou me responder de pronto. E tu escreve sobre isso, tu pesquisa um pouquinho sobre isso. Tua resposta vai ser melhor, vai ser qual? A resposta que tu deu de prompto ou a resposta que tu ficou meia hora pensando? A formulada é a melhor, né? A formulada é melhor, né? Tu vai ficar um tempo pensando sobre ela. Sim. Então esses modelos de reasoning, só que eles não fazem isso em 30 minutos. Eles fazem o que o ser humano demoraria 30 minutos ou 10 horas em questão de alguns segundos ou minutos. Sim. Eu fiz uma pergunta para a IA hoje de manhã, por exemplo, ela demorou 11 minutos para me responder. Pô, só bastante. que ela pesquisou 243 sites. Ela fez umas 5, 6 previsões diferentes para me dar uma só. Daí eu fui ler depois, né, porque ela estava demorando. Ela fez um negócio gigantesco e tal. Consumiu todos os seus créditos possíveis. E para me dar ali uma resposta breve, mas que assim foi muito bem pensado. Foi boa. A resposta foi excelente, excelente. É claro que nem sempre tu vai precisar. E aí que vem o como saber usar a IA, né? Nem sempre tu precisa que ela pense por tanto tempo. Por exemplo, para você, eu vou te dizer assim, quanto é que é 1 mais 1? Aí você vai dizer 2. Sim, automático. Tu não precisa de meia hora para isso, entendeu? Peraí, 1. De onde é que veio a palavra 1? Esse número é um número que foi inventado aonde? Foi na... Quem fez pela primeira vez? Por que a gente usa mais é uma cruz? Por que o mais é assim? Por que o mais não poderia ser o vezes? Tipo assim, não faz sentido, entendeu? Tu pensar por meia hora por isso. Então tem que saber... Beleza, é uma pesquisa, vou usar um modelo de reasoning. É uma resposta mais direta? Por exemplo, eu quero saber quem venceu o jogo ontem.
Tu não precisa de modelo de reasoning, Sim. entendeu? Ele só precisa entrar na internet, ver qual foi o placar e me falar. Então, é saber aplicar, até porque tu vai perder mais tempo, tu e muito mais crédito, se você ficar usando o modelo de reasoning, porque ele vai fazer isso, ele vai ficar pensando um tempão sobre o negócio. Então, saber utilizar a IA... Aconteceu quando eu usei o Humanos pela primeira vez. O que foi? Fui buscar informações sobre dados dos nossos canais, e aí ele ficou buscando em várias fontes, não só no onde eu precisava buscar. Daqui a pouco os 1000 créditos que tinha lá acabou. Eu falei, acabei de começar a usar o negócio e já acabou o crédito. Eu fiquei puto. Mas é exatamente isso aí. Porque ele foi buscar em fontes que não era onde precisava. Eu até criei o Humanos Lendário pra isso. Daí tu vai lá e bota o que tu quer e ele vai te dizer, até mesmo, me deu uma ideia de eu atualizar lá, se esse comando deve ser feito por humanos ou não. Porque tem muita coisa que não faz sentido botar no Humanos, tem muita coisa que não faz sentido botar no Lovable. Por exemplo, tu quer ver uma página perfeita como vai ficar, faz mais sentido tu usar o Artifacts do Claude. Porque o Claude cria páginas, o Claude cria jogos, ele cria muita coisa. Você vai lá e pede pra ele, ele cria uma coisa chamada Artifacts, basicamente é uma tela do teu lado e cria tudo ali. Daí que você ficou aquela tela que você queria, você pode clicar em Code, copia o código que foi criado, daí você joga no Humanos e pede pra ele criar uma expansão daquilo. Ou você pega aquele código e joga no Lovable ou no Bolt, que é outras, e tem outras, né? V0, Rapt, e pega aquele códigozinho e pede, a partir disso, continue o desenvolvimento desse aqui fazendo isso, isso, isso. Então, o que as pessoas têm que aprender a ser é basicamente orquestradores dessas IAs. Que é isso na parte audiovisual que eu tô me especializando muito, assim, de saber, pô, tá bom, vou usar o Kling para esse tipo de animação, porque ele é mais eficiente. Não, isso aqui eu vou fazer pelo Runway, ou vou fazer pelo... Então, cara, eu assinei vários, nesse último projeto que eu tava te falando, eu assinei vários. Sei lá, deu uns R$3.000 aí de IA. Só que, assim, para determinadas situações eu nunca achava o resultado em determinado. Aí eu tinha que pegar aquele prompt, afinar e jogar em outro, e fazer outro teste, alimentar com uma imagem. Aí, no final das contas, eu pensei, pô, se eu tivesse fazendo da forma tradicional, criado ali no 3D, animado, talvez eu tivesse levado o mesmo tempo. Mas é por quê? Porque eu estou no processo de aprendizado. Ou até menos tempo. Menos tempo. E isso tu falou fundamental. As pessoas têm que entender. No momento de exploração, tu vai talvez ser menos produtivo. Esse começo é menos produtivo do que o momento que você vai, senta lá e faz o negócio. Sim. E caro, né? E caro, porque tu vai testar várias ferramentas. Caro. Tinha um momento que eu pensei assim, eu tô num jogo do tigrinho, porque eu tô... Teste, erro. Daqui a pouco perdi 5 horas testando. E é meio viciante, né? O crédito indo embora. Chegou o final do dia assim, caramba, eu consegui uma cena. Tanto de teste que eu fiz. Mas falei, tudo bem, faz parte do processo de aprendizado. É o investimento de aprendizado. É claro que quando você tem, por exemplo, agora, né? Se eu quiser aprender sobre isso, você é uma pessoa que pode ser referência para mim e eu aprender com os erros que você cometeu, você me falar quais são as melhores para cada coisa. A mesma coisa eu para a parte, por exemplo, de LLMs, de automações, etc, eu vou saber te dizer talvez com mais propriedade várias coisas, porque eu já fiz vários testes, né? Eu venho experimentando isso desde 2023 lá, né? Então, como é que você pode encurtar esse caminho de aprendizado? Aprendendo com outras pessoas. E daí, só que é importante você entender onde essa pessoa se especializa para que você não perca tempo também aprendendo com a pessoa errada. Por exemplo, se você quiser aprender essa parte de design, parte de criação de vídeos comigo, você tá ferrado, porque eu não sou um cara que tô fazendo isso todos os dias. De vez em quando eu até crio alguma coisa, mas não é a minha expertise. Então, qual que é a minha expertise, né? É como eu alavanco negócios com modelos fundamentais, com modelos como o ChatGPT, o Claude. Então, toda a parte de criação que for texto ou de pensamento é onde eu tô atuando. Então, assim, a parte de, por exemplo, construção de modelo de negócio, validação, de criação de campanha de marketing, a parte de código, toda a parte que envolve texto, que é qualquer coisa nesse sentido, é onde eu me aprofundo. Então, tu tem que saber também aonde procurar as informações. As pessoas têm tudo é IA. Exatamente. Aí pega o cara que é especialista de IA. Tá, mas IA do quê? IA do quê? E assim, o especialista de IA. O especialista de IA... falando, digamos assim, porque também hoje em dia todo mundo é especialista de IA, né?
Um especialista de IA de verdade, quando eu digo de verdade, não é eu. O cara da OpenAI lá, talvez. Um cientista da OpenAI, entendeu? É um cara que estudou, fez faculdade de Machine Learning, Deep Learning, fez faculdade de Ciência de Dados, ou Engenharia de Dados, cientista de dados, ou Engenharia de Computação. É um cara que estudou profundamente e é um estudioso disso. Não é um cara que só... Porque, sim, ser um cientista de dados que tu fazia a faculdade não significa nada. Eu sei programar melhor que muita gente que fez faculdade. E eu não concluí minha faculdade. Agora, um cara que é um especialista em IA, no sentido mais profundo da palavra mesmo, ele é um cientista. Ele é um estudioso, ele é um analista profundo. E esse cara, tu provavelmente não serve pra nada pra ti. Porque tu não precisa desse cara. Tu quer, no final do dia, resolver um problema. E esse cara, ele é um cara que cria modelos e que melhora modelos. Você não... É tipo assim, eu tô com um problema no carro. Ali, furou meu pneu. Daí, não, peraí, deixa eu chamar um engenheiro mecânico pra vir aqui. Engenheiro da Audi. Da Audi pra poder trocar meu pneu. Não faz sentido, cara. Tipo assim, o borracheiro não fez faculdade. Sim. O borracheiro foi ali e só que ele sabe fazer muito melhor. Pega o engenheiro da Audi e pede pra ele encontrar um furo no teu pneu. Ele nem vai saber por onde começar. Ele não sabe nem tirar o pneu, provavelmente, ali do negócio, tá ligado? Ele não sabe tirar a borracha ali, ele vai olhar pra aquilo e ele vai dizer assim, troca o carro, tipo... O borracheiro não, ele vai conseguir, ele não vai precisar nem trocar o pneu, ele vai fazer um reparo no pneu. Então tem que encontrar a pessoa que é ideal para aquela solução. Então tu pensar assim, o que tu quer com isso? É tipo, o que tu quer com a eletricidade? Cara, eu quero poder ter iluminação, tá? Aonde? Por quê? Em que horário tu quer ter iluminação? Um problema na tua empresa. Cara, eu tô contratando de forma desenfreada. Eu queria poder contratar menos pessoas e conseguir manter um pouquinho mais de dinheiro no meu bolso. Ter um RH mais eficiente. Ter um RH mais eficiente. Ou, por exemplo, o fato de estar tendo que ter um RH mais eficiente é porque tá tendo que contratar muita gente para fazer, por exemplo, fazer vendas. E tu bota uma IA lá para fazer o atendimento, não fazer o processo inteiro de venda. Bota uma IA só para fazer o atendimento inicial. Por exemplo, para um dentista, para um advogado, para fazer esse processo inicial de coletar informações. E você pode deixar claro para a pessoa, olha só, tudo bem? Aqui é a IA do advogado tal, do dentista tal. Eu estou aqui bem rapidinho só para pegar algumas informações contigo, te confirmar algumas coisas. As pessoas já estão naturalizando esse fato de poder conversar com uma IA. E não é aquele chatbot chato que a gente tinha até pouco tempo atrás, que digite para tal coisa. Tu digitava e daí ia para outro menu e daí tu não encontrava. A IA do Bradesco, a Bia. Nossa, era muito burra, velho. É horrível. É horrível. E assim, não precisa ser mais assim. Com linguagem natural, você pode conversar e ser uma coisa que, sinceramente, é mais eficiente do que conversar com pessoas. Eu tenho uma série de perguntas rápidas aqui que foram selecionadas. Se você tivesse que ensinar só 3 coisas para uma criança de 10 anos, pensando no futuro dela, o que seria? Se eu tivesse que ensinar... E aqui é uma pergunta aberta, né? Não é sobre IA. Se eu tivesse que ensinar só 3 coisas para uma criança... Pensando na questão de educação, de como a IA vai interferir nessa questão da vida dela. Legal. Pensamento crítico, que é uma coisa que as nossas escolas hoje não fazem, porque as escolas hoje te ensinam a decorar coisas e passar na prova. Ou seja, tu tem que decorar algo e tu não pode nem criticar aquilo que você decorou. Porque se você criticar, é errado. Por exemplo, se eu acreditar que em algum fato histórico pode ter alguma divergência e eu falar, não foi isso que aconteceu, acho que foi outra coisa. Não, peraí, tá errado. Então, pensamento crítico é essencial e você desenvolve ele principalmente por provocação, ou seja, se colocando numa posição de escutar diferentes pontos de vista e sem julgamento inicial deles. Então, desenvolver isso para uma criança é fundamental. Ela tem mais exposição e ter pensamento crítico. Depois disso, saber filtrar ruído, acho que é uma atividade que todos nós precisaríamos saber, mas uma criança no mundo de hoje, ela precisa saber muito bem filtrar ruído, que é... Basicamente, hoje nós vivemos num mundo de ruído. Quase tudo é ruído. Sim. Pouco sinal, ou seja, pouco conteúdo de qualidade. Então, como fazer uma criança saber filtrar o que é um conteúdo de qualidade? Que é útil, que não é. Que é útil, porque assim, não é... Quando eu digo útil, eu não estou dizendo que ela tem que estar o tempo todo aprendendo sobre a história da França, sobre ciência. Não, mas é o conteúdo que edifica, digamos, um conteúdo que vai tornar ela melhor, mesmo que seja um conteúdo engraçado, um conteúdo divertido. Acho que ensinar uma criança, e eu tenho um filho pequeno, né? Quando eu falo isso, eu penso também sobre como pai também, né?
Ensinar uma criança como ela conseguir identificar aquilo que vai fazer bem para ela, aquilo que vai fazer mal para ela, no sentido de repertório mental, e que depois dita os comportamentos dela no mundo real, é fundamental. Então, pensamento crítico, capacidade de filtrar o que é ruído e o que é sinal, e inteligência emocional, porque o mundo que a gente vive hoje, acelerado do jeito que está, a gente já tem, né, as maiores doenças que mais incapacitam pessoas são de cunho mental. A gente tem a depressão, a ansiedade, que são basicamente hoje são as que estão mais fazendo com que as pessoas parem de trabalhar. E a gente vai ter uma nova doença, que vai ser a exaustão mental. Que é o quê? Burnout. Que é essa capacidade que a gente tem de tomar decisão, ela já é uma capacidade limitada. Ela usa muito poder, né, energético da nossa mente. O corpo, o nosso cérebro, ele é um órgão muito pequeno comparado à quantidade de energia que ele usa. Ele usa muita energia do corpo. E esse desgaste mental por tomar decisões vai ser cada vez maior, porque no mundo onde cada decisão que a gente toma, ela tem um potencial infinito de alavancagem com a IA. Até esse símbolo que a gente tem na nossa comunidade, que é o símbolo do infinito, é por conta disso, né? Eu li um livro chamado The Beginning of Infinity, de David Deutsch, onde ele pega e explica, ele é um físico, e ele explica como existem vários infinitos e eles estão se cruzando agora, nesse momento que a gente vive. Fazendo com que a exponencialização de qualquer decisão, ela seja gigante. Então, num mundo de infinitas possibilidades, onde qualquer decisão tua pode ter um poder muito grande, a gente começa a ter muito FOMO e FOBO. Muito fear of missing out, muito medo de perder. Sim. E muito medo de o que tu escolheu não ser a melhor opção. O FOBO é esse... Por ter tantas opções. Fear of better options. Eu tava no hotel ali, né? E eu olhei pro lado assim, tinha assim, shampoo, condicionador e sabonete. E eu pensei, cara, a vida pode ser muito mais simples. Porque lá em casa, né, minha esposa, ela tem trocentos condicionador. Daí eu tenho um shampoo, daí tem trocentos shampoo lá. Sim. E ela compra uns sabonetes lá. E eu, beleza, o meu shampoo eu sei qual que é. O condicionador eu sempre uso dela. E daí eu nunca sei o que é condicionador pra... Esses dias eu comprei um que serve pra tudo. Vai ter que me indicar isso aí, porque da Boticário, eu acho. Cara, esses dias eu peguei um lá dela que era pra deixar o cabelo mais amarelo e tal, mais claro. Eu passei e depois ela falou pra mim, tu vai ficar com o cabelo loiro. Tu não leu o negócio? Eu falei, cara, eu não quero perder meu tempo lendo. Tipo, tem trocentos condicionador. Tu compra condicionador caro. Eu acho que é bom. Eu vou ali e passo. Mas esse FOBO é o Fear of Better Options. Ou seja, o medo de melhores opções é o fato que faz as pessoas, por exemplo, passarem o dia todo ali no qual que é o aplicativo mesmo de pegação lá? O Tinder. E o cardápio humano lá e não saber escolher uma pessoa. É o fato de tu comprar 300 IA e não saber qual IA tu vai escolher. Porque assim, beleza, eu comprei tal. Cara, mas será que a outra não é melhor? Será que a outra não é melhor? E tu compra ela também. E aí tu vai lá e compra outra. E isso vai gerando desgaste mental. Então esse desgaste mental é o próximo fator que a gente está chegando de ser uma das coisas que vão ser muito estressantes e vão fazer com que a gente tenha pouca performance. Então o que eu diria? Pensamento crítico, que é tu não confiar no que necessariamente chega para ti, tu sempre desconfiar, tu sempre olhar para vários pontos de perspectiva diferentes, entender que não é porque existe uma visão de um lado que aquilo necessariamente é verdade. A verdade ela está incumbida em vários aspectos e a gente não consegue nunca ou quase nunca ter a visão de totalidade dela. Então, para isso, a gente tem que ser humilde para entender que, beleza, o que é verdade nisso e como isso é real. E, por exemplo, quando eu estou fazendo um estudo com o IA, ela pesquisa várias fontes, mas mesmo assim eu não necessariamente confio em qualquer fonte. Veio um paper. O paper qualquer pessoa pode publicar. Sim. Não é isso. Existe um lobby gigantesco onde empresas pagam para faculdades fazerem papers que beneficiem uma tese que vai beneficiar essa empresa. Sim. Então, o grupo A, o grupo B. É só olhar pro ovo, né? O ovo em um ano é o melhor alimento do mundo, no outro ano vai te matar, daí daqui a pouco não, nem coma ovo. Então, tipo assim, o açúcar por muito tempo já foi dito que era algo super saudável. Então, assim, na própria academia, nos médicos, os médicos não chegam em conclusão. Um dos meus médicos, ele faz a dieta carnívora, né? Então ele só come carne. Ele come uma carne por dia e o resto salada.
E tem um outro médico que é meu médico também, que é contra isso, que ele acha errado isso, que a gente tem que ter carboidrato também, etc. Os médicos, isso, 2 caras super estudiosos, eles não chegam em conclusão. Sim. Então a gente tem que ter esse pensamento crítico. Inteligência emocional e pensamento crítico, inteligência emocional, e eu esqueci agora o outro que eu falei ali do meio que eu falei. Que é o analítico, né? Não, pensamento crítico, o inteligência emocional para lidar com tudo isso que está acontecendo, Que é o último. que é o último, e o do meio. Eu já esqueci. A minha janela de contexto. Ruído, eliminar ruído. Ruído, isso. A minha janela de contexto acabou já. Quais filmes ou séries que, na sua visão, estão mais alinhadas com o futuro que você acredita? Her, Black Mirror, Matrix, Ex Machina, Wall-E, que você citou. Tem algum assim que você fala, puta, esse filme aqui eu acho que tá bem alinhado. Sabe aquele ponto de todos eles têm a gente tá falando da verdade, sabe? Todos eles são um ângulo. E, cara, é muito incrível isso. Como o filme ele consegue. Até porque esses filmes todos, né? Eles têm muitas pesquisas por trás. Baseados em estudos, muitos né? estudos. Então, meio que todos eles têm um pouco do que para onde está indo. O Wall-E a gente nem precisa dizer muito, porque já é mesmo que já é a realidade, né? Cara, vai pra Disney. É um monte de gente gorda em cima daqueles carrinhos. Cara, é loucura, tá ligado? E não é, a gente acha que o brasileiro é gordo, cara. O brasileiro é fit. Um brasileiro gordo ir para os Estados Unidos, eles vão perguntar que academia ele tá indo. Tu chega lá, só com as pessoas que a gordura delas cai por cima da cadeira, sim, sabe? Tipo super assim, dependentes da tecnologia, 100%. Né? E aqui é um copão aqui de 2 litros de Coca-Cola. Tá batata. Batata frita aqui do lado e o carrinho ali indo. Então, ali meio que a gente já vive no ali, né? Tipo, já estamos lá. Tem um filme, uma série que eu gosto muito, que é Westworld, que é da HBO, né? Da HBO. A primeira temporada foi bem boa, né? A segunda já piorou. Normalmente série é assim, né? A terceira, puf. Mas assim, ignorando toda a parte imbecil da série, cara, ela é uma das séries que descreve pra onde a gente tá indo. Um supercomputador que basicamente a gente consegue predizer as coisas e a gente vai ter uma tecnologia que vai favorecer não a liberdade. Essa tecnologia favorece ao poder centralizado. Porque qual que é... Adam Smith, né, muito sabiamente disse, não faz sentido a gente ficar tabelando o preço de coisas, porque a inteligência está distribuída na sociedade. E ela realmente está. Só que a hora que a gente criou uma máquina que consegue analisar toda essa inteligência distribuída em tempo real e centralizar toda essa inteligência. Então a gente vive hoje num mundo que favorece o comunismo, que favorece o centralizar a informação. Então toda essa tecnologia que a gente está criando, ela não favorece tanto o capitalismo quanto favorece o comunismo. E isso faz com que a China tenha uma facilidade tanto na criação, que os Estados Unidos interrompe isso através de vários bloqueios, né? Quanto também de ser favorecida com isso. Então essa série eu acho que ela é muito interessante por várias questões. Legal. Depois, Her. A gente tá prestes a viver o que é Her. A questão emocional ali já tá muito próxima. Está né? muito próximo. Você quer entender... Eu acho que é o filme mais próximo do que a gente tem da realidade é Her. Tipo assim, você quer entender, cara, o que tá acontecendo? Não sei se... acho que até em português... É ela, mas não sei se... em português, é ela mesmo? É. Então, se você quer... Para quem não sabe, o protagonista, ele tem um relacionamento com uma IA e aí ele se vê ali meio, tipo, iludido por aquilo, a ponto de... Não vou falar o restante. Não é spoiler. Mas basicamente mas ele, isso, né? ele tem um relacionamento profundo com uma IA. Ele tem um assistente, né? Ele contrata um assistente e começa a se relacionar. E, cara, na China isso já está acontecendo, e em outros lugares também, mas na China principalmente, onde existem já empresas que criam GPTs, que são um chat GPT personalizado lá, com uma personalidade de namorado, para essas... Vocês não pensam em fazer isso aqui, não? Para essas chinesas. Tipo... Para romântico de IA? É meio dark, assim, sabe? Eu acho, tipo... Mas vai chegar uma hora que alguém vai fazer. Não, já fizeram. Tipo, teve uma empresa que, em 2021, eles lançaram uma IA para tratamento psicológico, né? Para tratamento terapêutico. Só que ninguém baixava. E era muito boa. Eu baixei em 2023 ela. No meio de 2023 eles descontinuaram. Eu tava testando ela porque eu queria criar uma coisa assim também, né?
E eu, cara, esses caras descontinuaram o negócio, teve vários milhões ali investidos nesse projeto e tal. E essa empresa daí lançou uma empresa de namorados online. Tipo, tua namorada virtual e tal. Uhum. E daí os caras explodiram, né? Começaram a ter muito acesso, baixar muita coisa. Teve até uma questão, né, de morte recentemente com um menino que namorava a Daenerys lá do Game of Thrones. Game of Thrones, tipo, uma IA virtual. E ele meio que foi, claro, que ele já tinha problemas psicológicos, etc. Meio que induzido por ela, ele cometeu isso e tal. Mas ele era apaixonado por ela e namorava com essa IA. Isso já está acontecendo. Já tem vários sites que são criados até a parte visual. Você pode pagar. Você está conversando com a IA e pede um vídeo dela pelada, por exemplo. E daí ela vai criar lá essa foto pelada e você paga ali. Facilidade para criar hoje. Tipo... e daí você paga, sei lá, uma assinatura de $10 por mês. E você pode ter, sei lá, 10 fotos. É uma fonte infinita de. Você pode mandar a sua foto e pedir assim: faça uma foto de nós dois caminhando na praia agora. Nossa. E tal. Daí ela cria uma foto, tipo assim, cara, é perfeito de ti caminhando de mão dada com aquela. E daí ela vai criando essa modelo conforme o teu gosto. Então, tipo assim, eu quero loira, eu quero, sei lá, morena, eu quero que ela seja cabelo ruivo, mas com olho verde, mas... louco, assustador isso. Isso já tá acontecendo. Black Mirror, isso Não, Black Mirror, tipo assim, virou documentário. Então, assim, séries, né, que eu indicaria, filmes e séries que eu indicaria. Her, eu acho que é muito bom. Tem um filme que é meio... As pessoas gostam e não gostam, que é Transcendência, com o Johnny Depp. Que eu não vi, não. Esse é maravilhoso, tipo, não no sentido, talvez, de enredo, ou talvez de cinematográfico, não sei, porque tem muita crítica pra esse filme. Só que sempre que eu vi, eu achei maravilhoso, porque eu já sabia que a tecnologia estava indo pra esse ponto. E a Transcendência, basicamente, ela corre... É legal porque o Her começa com o que a gente vive hoje, que é uma IA específica, e no final a gente tem uma AGI, uma AGI, que é uma IA geral. Então, daí tu consegue ver essa evolução. A IA que a gente tem hoje, que é uma IA específica, uma IA estreita, para uma AGI. Nesse filme, acaba se tornando uma super inteligência. É um humano, que ele basicamente faz o upload, não é spoiler isso, porque aparece no trailer. Um humano faz o upload da mente dele pro computador, ele vai lá, compra um monte de terreno no Texas, bota um monte de placa solar e cria um servidor debaixo do chão, né, no subsolo, e ele vai criando novas tecnologias e vira um super inteligência. Então a gente tem esses 3 estágios, digamos assim, né? A gente está no estágio, digamos, 1. Indo para o estágio de AGI, onde tem pessoas que duvidam que a gente vai chegar, só que a maioria hoje diz que a gente vai chegar. E o Ray Kurzweil, que é um dos maiores cientistas e pesquisadores e empresários nisso, ele alertou para a gente lá em 99, que em 2029 nós chegaremos em AGI. Já tem um site que fala AI 2027, que a gente vai chegar em AGI em 2027. E daí tem gente que a gente fala assim, nunca chegaremos isso com LLMs, nunca chegaremos isso com a tecnologia que a gente tem hoje, tudo bem, aí existe discussão nisso, mas quase não existe discussão que é possível chegar já nisso e que nós veremos isso ser alcançado. E existe também a teoria do voo, que é o quê? Vai chegar ao ponto onde, depois que o avião decolou, a gente não consegue mais botar ele no chão. E a gente está quase chegando nesse ponto também, onde depois que a IA, desse ponto, a gente não consegue mais retroceder. Alguns dizem que a gente já decolou. Ela tem decisões próprias ali. Não é sobre a IA daí em si, das decisões. É sobre, basicamente, a gente chegar num ponto de não poder voltar atrás. Ou seja, a sociedade está tão dependente disso. O caminho sem volta. É o caminho sem volta. E se a gente for olhar para hoje, né, o OpenAI ficou fora do ar uns dias atrás. Meio que a internet... Foi porque caiu alguns servidores de internet, CDN, etc. Mas, basicamente, várias coisas param de funcionar. Por exemplo, a parte de software que está mais avançada hoje, que o pessoal cria mais, é com o IA que eles estão criando. Então, você caiu ontem, eu fiquei sem internet, por exemplo, no hotel, pela noite. E eu estava desenvolvendo com o IA. E daí eu parei, cara, eu quero continuar desenvolvendo. Eu continuei escrevendo código lá. E eu percebi, cara, como tá demorando para fazer as coisas, tá ligado? Tipo assim, eu só peço para ela refatorar tal coisa, Sim. Ela troca tudo. Tipo, em questão de alguns segundos. Eu peço para ela fazer um commit, para ela enviar as coisas pro servidor, ela já escreve de uma forma como eu documentei lá, que tem que ser bem documentado, bem feito. Eu escrevendo, eu tava pensando, como é que eu descrevo mesmo isso? Tipo assim, eu tava resolvendo um bug. Tá, então fix, bug, 2 pontos. Tá, como é que eu vou descrever? Coisas que eu já
que eu odiava fazer isso antes, é definir o nome de uma classe, sei lá. Você fazia por obrigação. E eu demorava um tempão pensando, tá, mas como é que eu vou chamar ela? Não, aí ela já vai lá, cria pra mim, eu nem preciso pensar nisso. E daí eu me vi lá de novo fazendo um negócio. E, cara, meio tu percebe quão a diferença que é. Pra quem viveu, tu viveu também no mundo analógico. Sim. Tu lembra como é que era tá viajando e ter que parar num posto pra pedir informação? Abrir um mapa no meio do carro. O guia, né? O guia. Ou pegar um negócio desse tamanho, que era a lista telefônica amarela, pra achar o telefone de um chaveiro. Uhum. Ou sair na expectativa de, pô, eu vou lembrar, eu já passei naquela rua, né? E vai ficar dando um monte de volta. E hoje ninguém faz isso mais. Tu bota ali no Waze, bota no Uber, tu bota na... Entendeu? As pessoas não têm noção do que é tu ir pra uma... que vive hoje, né? Até mesmo nós esquecemos o quão trabalhoso era fazer um trabalho da escola, ter que ir pra uma biblioteca, daí ter que pedir os livros e ficar revisando o livro. É a mesma coisa. Eu já vejo a IA como um caminho sem volta. Ela já tomou conta dos principais setores da sociedade e das não é um principais hype indústrias. que vai passar. Não faz sentido passar. É quem dizer assim, a eletricidade vai passar. Mas o metaverso era um hype que ficou para trás. NFT, tem vários outros exemplos de coisas que vieram assim, nossa, isso aqui agora é a revolução. E tem A muita IA coisa... não dá para comparar com IA. Quando eu olhei para e eu participei de todos esses, né? E alguns aproveitei muito bem. Entrei no momento certo, né? De criptomoeda, por exemplo, que eu comprei bitcoins para mim. Entrei no momento ali. Até VR, né? Não, e eu, assim, por que eu entrei tanto de cabeça em IA? Porque antes da IA, no meu sabático, eu estava estudando sobre DAO, sobre distribuição centralizada com criptomoedas e tal. Não no sentido de ficar comprando moedinha, não. No sentido de criar sistemas descentralizados. Revolucionário, né? Que é o lance da DAO. Só que eu percebi. Eu ia conversar com alguém sobre isso, ninguém entendia nada. Eu ia tentar encontrar tecnologias para me ajudar nisso e tal. Era um monte de nerd, tipo assim, que tava muito lá dentro das cavernas. Né? Na Web3 ali, né? Daí eu vi, tá, beleza, esquece esse negócio de DAO. Fui pra parte do metaverso. Daí eu comprei o óculos da Meta lá. Você participou das ondas. Eu comecei a desenvolver soluções. Eu comprei um computador porrada para desenvolver a aplicação porque eu pensei, se a Facebook mudou o nome pra Meta, os caras sabem alguma coisa. Eu comecei a desenvolver a aplicação e eu percebi, cara... Mas eu paguei R$3.500, R$4.000 aquele óculos. Quem é que tem esse dinheiro para comprar num óculos que é pesado, a bateria acaba rápido e por aí vai? Comprou terreno também? Ó. Não cheguei a comprar NFT, terrenos, coisas assim no metaverso, não comprei. Mas eu percebi. É o timing e é o centro de distribuição que tem. Por exemplo, a Apple sabe que o futuro é metaverso. O futuro é isso ainda. A gente não chegou no timing. Mas o futuro é metaverso. A Apple, sabendo disso, o último lançamento dela quase não falou sobre IA. Porque a Apple, ela gosta de ser aquela que tá olhando pra frente e, infelizmente, a Apple ficou pra trás na IA, né? Mas então, é isso que eu ia falar. Será que ela não falou porque, cara, todos os estudos delas não são suficientes pra bater de frente com a IA ela sabe disso. A Apple sabe que eles ficaram pra trás já nisso, em IA. Tipo, não vamos disputar nesse... Tanto que eles estão falando... Qual foi o investimento que a Apple fez em IA? Foi pra desmentir... Integrar o GPT, né? Não, ela fez um estudo pra dizer que a IA não pensa. Então ela fez um estudo para mostrar que modelos de reasoning, na verdade, não pensam. Então, porque ela precisa de bater agora, né? Já que ela ficou para trás, ela vai bater. Só que ela não quer ficar para trás. Então ela começou a olhar para o futuro. Qual que é o futuro? O futuro é o metaverso. O futuro é agora um óculos aqui, que eu tenho na mochila ali, um óculos que tu bota e tu tem tela, tu tem escuta, conversa com uma IA. Esse é o futuro. E eles vieram com toda essa pegada do glass, né, do visual, porque eles já estão querendo acostumar a nós a que a gente não vai ver as coisas mais com uma tela que é opaca. Você vai estar olhando para as coisas, elas vão ter tudo transparência, por quê? Porque vai ser um óculos. Sim. Então você não vai estar mais precisando... Quer fazer parte do seu corpo, né? Assim como o iPhone faz parte, né? Exatamente. A gente vai olhar pro iPhone, pro telefone, daqui uns 5 a 8 anos, é a minha previsão, como a gente hoje olha para aquele celularzão, sabe? Ou um bip. É um bip. Tipo um bip. Tipo que obsoleto, né? A gente obsoleto. usava isso. Tipo, de ficar carregando o negócio. Que aí tu tinha que ficar olhando pra tela. Não, eu tô olhando aqui pra rua. Eu olhando aqui pra rua, olhando pra aquela árvore, eu pergunto, que árvore é essa? A IA já vai mostrar pra mim, vai deixar ela em destaque, vai mostrar que árvore pinheiro, que folha pinheiro tal, pela dimensão dele. Ele já tem 45 anos. Daí eu vou perguntar, o que aconteceu aqui? Escurece, aqui teve um campo de batalha aqui em São Paulo, que aconteceu tal coisa, né? Não sei o que lá. Tipo, vai ser isso, entendeu? Total, e a gente vai olhar pra isso aqui e dizer, nossa, a gente tinha que abrir uma tela, daí tinha um negócio que era aplicativo. Tem gente que acredita ainda, que eu dou risada, que quando me falam assim, vou criar um aplicativo.
Puta que pariu, tá atrasado, hein? Tipo, o aplicativo é coisa de 2007, meu. Uhum. É tipo pensar em Perdeu a criar... onda Vou já. criar um perfil no Orkut, me falar isso hoje, sabe? Vou criar Por mais que estão dizendo que o Orkut vai voltar, um site. mas vou criar um site, tipo assim, mas ainda que o site tu tem que Ainda tem a o utilidade, papel, né? É. Mas criar um aplicativo, porque a gente tá indo também para uma coisa que é One App, né? Assim como tem o WeChat, tudo indica que o WhatsApp vai ser o nosso One App. A gente vai ter tudo no WhatsApp. A Meta tá investindo assim todos os recursos dela para que o WhatsApp se torne One App. Então faz muito mais sentido você criar aplicações que No Brasil faz total sentido, né? E não só no Brasil. A Índia, México. Países um pouco mais pobres, né? Mas assim, os Estados Unidos que usa o Message, a Europa tá começando a usar muito o WhatsApp também. Tá também. Então, assim, o WhatsApp vai ser o WeChat da China, vai ser o WhatsApp. Tem tudo para ser. Né? Então, pensar em criar um aplicativo hoje é estar obsoleto já. Então, essa visão, né, que você falou, tem muitas coisas que já passaram e não deram tão certo. A IA, ela chegou no timing certo. Porque ela tem distribuição através da internet. As pessoas todas têm um aplicativo que pode rodar isso via web. Imagina se ela chegasse hoje e não tivesse um telefone, ela não ia ter toda essa repercussão que teve. As pessoas podem usar no telefone ali. Se não tivesse um 5G, né? Um 4G. Por que muitas pessoas não sabem, mas você pode acessar de graça o ChatGPT pelo WhatsApp. Tem um número que é o WhatsApp do ChatGPT. E daí até vou te Isso eu não sabia, não. Eu vou te mandar o link e você bota aqui na descrição pra galera. Então você pode conversar de graça. Então, às vezes você tem ali... mesmo alguém que não tem... No plano, né, 3G acabou o plano de acesso à internet, o WhatsApp é quase uma sobrevivência. Então, todas as companhias, elas deixam, né, às vezes as redes sociais, mas o WhatsApp todo mundo sempre vai ter disponível no plano. Então, tu tem um número, que é o número da OpenAI, que é um WhatsApp que eles criaram, para que as pessoas fiquem usando. Então, tu tem um WhatsApp, tem o ChatGPT dentro. Tem o Perplexity, que é uma IA de pesquisa, tem um número de WhatsApp também. Então, você pode ficar fazendo pesquisas na internet. No desespero, você tem ali. Tu tem no WhatsApp. Tu não precisa... tô sem internet, eu não quero gastar. Tem no WhatsApp. Então, as coisas estão convergindo e quem olha para isso, para quem entende para o mundo... Porque, acima de tudo, eu sou um empresário que quero entender para onde o mundo está indo, para saber onde colocar os meus recursos e poder criar soluções e ganhar dinheiro com isso. Então, eu olho para o mercado pensando e observando como é que eu posso criar melhores soluções, mas que não vão ficar obsoletas tão rápido. E se você não quer criar soluções que fiquem obsoletas tão rápido, você vai precisar de criar essa habilidade de estar olhando para aquilo que já passou. Sim. Entendendo a história, né? Entendendo para onde essa onda está se formando. Porque onde separa os grandes players, os caras que conseguem fazer muito dinheiro, conseguem se destacar, dos caras que não se destacam. São as pessoas que conseguem entrar em algo antes dela quebrar e todo mundo ficar sabendo. Sim. Então, antes da onda quebrar. E a IA não é uma ondinha qualquer, é um tsunami. Então, quando você começa a ver o tsunami se formar, o mar recua, e para quem estiver no mar, ver que o negócio começa a ganhar corpo, é o momento ou de correr ou de aprender a surfar muito bem e surfar o tsunami. Correr literalmente, corre para as montanhas mesmo, se esconde lá. Foge. Não tem muita opção, sabe? Ou tu vai se fuder. Sim, fica parado, né? Fica parado. Ou tu vai achar uma forma de se salvar. Que pode ser, tipo assim, se desligar totalmente, vai virar um monge, né? Vai para dentro da montanha. Ou entrar de cabeça e aproveitar esse momento histórico da humanidade que a gente tem para poder desfrutar desse recurso. Maravilha. Cara, eu tenho para fechar uma pergunta pessoal. A gente tem uma playlist que a gente alimenta aqui no nosso Spotify com uma música de cada convidado. Uma música que te traga uma memória afetiva. Por ser plugado, né? A gente criou essa playlist. Eu queria saber de você, qual a música que pode ser considerada a música da sua vida? Bom, é o tema do meu podcast, que é Legendary, de The Score. Então, acho que pode ser essa. Qual a memória principal que ela te traz? Ela é uma música que fala sobre legado. E eu resolvi sair da caverna e falar sobre isso para potencializar esse legado, de fazer com que mais pessoas possam, entre aspas, se salvar. Porque, assim, no final, esse apocalipse, entre aspas, não é um apocalipse que todo mundo morrer ou uma coisa do tipo. É mais uma questão, assim... mais pessoas vão ficar dependentes, né, do governo. Hoje nós temos, né? É uma revolução. Então, ou você fica para trás ou você está à frente dela. Eu quero estar com pessoas que vão estar à frente dela, porque eu também quero aproveitar esse momento da revolução.
E isso é muito sobre legado, o que você vai deixar, né? Então essa música, ela me remete muito a isso. E ela tem um valor emocional para mim muito grande, porque é a música que eu escolhi para ser a introdução do meu podcast, que é um podcast que eu não gravo, é um podcast que é falado, que eu faço desde 2019. E é um podcast que eu gravo muito esporadicamente, só que eu tenho um grande insight, porque é o meu legado para a humanidade, é o que eu quero deixar de informações para o meu filho poder escutar. Sim, a cápsula do tempo. Porque se ele precisar recomeçar do zero, se ele escutar esse podcast, ele sabe como chegar aonde eu cheguei, que é ter independência financeira, que é conseguir ter grandes negócios, que é conseguir construir uma vida que hoje eu me sinto muito bem, né? De ter tempo com minha esposa, ter liberdade para poder viajar para onde eu quiser, ter tempo de qualidade com meu filho. Uhum. Então esse podcast é algo que é o meu grande legado. E é essa música que é a introdução. Então fica ela boa. Playlist. Bom demais. Pô, deixa aí suas redes para quem não te segue ainda, os seus serviços, aí a sua escola, como quem assistiu aqui tem interesse em aprender tudo isso que você oferece. Legal. Então, para quem quiser me acompanhar, meu YouTube é o Alan Nicolas, meu Instagram também, com um N só. Estou lá no YouTube, no LinkedIn. No YouTube, toda quinta-feira, às 2 horas da tarde, eu tenho uma live onde eu basicamente ensino isso aqui que a gente discutiu, né? Uhum. Na prática, eu abro meu computador ali, mostro às pessoas. Tem acompanhado. De uma forma muito pragmática e aberta, né? Então, assim, eu tento não falar muito tecninês, né? Tipo, não falar muita coisa técnica e realmente mostrar para pessoas comuns como utilizar. E eu criei uma escola porque, no fundo, o que eu estou construindo são vários negócios, soluções, que o grande valor que eu vou ter vai ser quando eu fizer o exit, né? Vender essas empresas. Mas para isso eu preciso de pessoas construindo negócios comigo e investir nesses negócios, né? Então eu tenho dado cheques aí de 200 mil, 500 mil reais. Agora estou com um cheque de 1 milhão que eu quero dar para uns dos alunos também no projeto deles. Para o quê? Investir em ideias. E o que é interessante é que eu estou investindo em ideias e pessoas capazes de executar essas ideias que não são técnicas. Então eu investi num médico, eu investi em 2 policiais federais e assim vai, sabe? Eu estou investindo em pessoas que não são da área de tecnologia, mas pelo fato delas terem... toda a bagagem, né? Muita bagagem sobre um assunto e elas saberem como... Ou muitas vezes nem sabem como necessariamente resolver aquela dor, mas elas vivem aquela dor e elas querem resolver aquela dor. Elas têm o discernimento para entender, pô, isso aqui é realmente útil ou não é. Exato. Elas estão construindo. E para isso, daí eu construí uma escola que chama Academia Lendária. Quem quiser, né, a gente tem lá programas, né, de estudo, etc., para empresários, pessoas que querem desenvolver, pode entrar lá, academialendaria.ai, que daí ela vai entender como é que funciona tudo. Pô, obrigado, parabéns aí por todos os estudos, obrigado pelo tanto de informação que você compartilhou aqui com a gente, com certeza vai ser útil para uma galera. Eu que agradeço. E obrigado a você que está aqui até agora, se inscreva no nosso canal, deixe suas perguntas e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!